Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 6, O Caminho para a Vingança. Capítulo 25, Produzindo o Pó. Fungo da Nuvem. A verdadeira razão pela qual Linley estava procurando o fungo das nuvens era usá-lo para produzir pó venenoso Bloodrupture. E a razão pela qual ele queria produzir o veneno Bloodrupture era porque ele iria usá-lo em Clyde. Mas no final foi Clyde quem forneceu o fungo das nuvens para ele. Será que, escondido nas profundezas do mundo, existe realmente algo como o ciclo do karma? Linley de repente pensou nos ensinamentos da Igreja Radiante, uma parte dos quais discutia o destino. No passado, Linley nunca acreditou em nenhuma religião, mas esse caso realmente se desenvolveu de uma forma muito bizarra. Dado que o fungo das nuvens acabará de ser entregue em suas mãos, como ele poderia não aceitá-lo? Obrigado, Sua Majestade. Linley sorriu, curvando-se em agradecimento enquanto aceitava o fungo das nuvens. Mas em seu coração, Linley estava rindo friamente. Já que você me deu isso significa que os próprios céus desejam sua morte. Você não pode me culpar. Linley praticamente não tinha lembranças de sua mãe, mas isso não impediu Linley de desejar profundamente ter o amor de uma mãe. Por nunca ter conhecido sua mãe, Linley sempre foi um pouco solitário. Sempre que via a mãe de outra pessoa e se sentia um pouco infeliz, ele tinha pensamentos silenciosos e solitários sobre sua mãe. Ao capturar Clyde, ele definitivamente seria capaz de descobrir o paradeiro de sua mãe. Linley, convidei o primeiro-ministro certo para almoçar hoje. Fique aqui e almoce conosco, por que não? Clyde sorriu para Linley. Sim, Sua Majestade. A atitude de Linley foi muito humilde. A rainha acenou graciosamente para Linley, depois disse a Clyde com uma voz gentil. Vossa Majestade, você e Mestre Linley podem permanecer aqui. Vou voltar agora. Clyde assentiu calmamente também. No reino de Fenlai, a autoridade do rei superava em muito a da rainha. Novembro. A temperatura estava esfriando. Mas Linley e Clyde estavam ambos vestidos com roupas leves, sem medo do frio. Linley era agora um guerreiro rank 7, enquanto Clyde era um guerreiro rank 9 ainda mais poderoso. Vossa Majestade, por que convidou Merritt para jantar com você? Linley estava conversando natural e casualmente com Clyde. Ao ouvir as palavras de Linley, um sorriso muito satisfeito apareceu no rosto de Clyde. Ele olhou para as empregadas do palácio próximas que saíram obedientemente. Só então Clyde disse em voz baixa, Linley, você está ciente de que Merritt se casou recentemente com sua 13ª esposa? 13º? Linley ficou atordoado. Ele não sabia que esse juiz aparentemente sério e solene, o senhor ministro da Justiça, era tão inconstante no amor. Sua nova esposa é uma mulher extremamente saborosa. Clyde revelou um sorriso para Linley, um tipo de sorriso que todos os homens entendiam. Vendo aquela expressão no rosto de Clyde, Linley não pôde deixar de ficar surpreso. Haha, Clyde deu um tapinha nos ombros de Linley. Linley, no próximo ano você fará 18 anos. Não me diga que você nunca provou uma mulher antes. Linley não pôde deixar de se sentir estranho. Clyde suspirou. Merritt, aquele garoto foi realmente capaz de adquirir uma pequena megera tão inebriante. Isso realmente deixa alguém com ciúmes. Mas desde que me interessei por ela, aquela megera inebriante é minha. Merritt nem ousará tocá-la de agora em diante. Clyde falou abertamente sobre tais assuntos para Linley. Sua Majestade? Isso é apropriado? Linley ficou um pouco surpreso. Afinal, ela era a esposa do ministro da direita. Mas pelo que parecia, Clyde iria agarrá-la diretamente para si. O que há de inapropriado nisso? Para começar, Merritt só ascendeu à sua posição atual através das mulheres. Ele deveria saber muito bem qual é o seu lugar. Mas Linley, naquele dia em que Merritt se casou e deu seu banquete, acho que você não compareceu. Clyde disse interrogativamente. Durante este período de tempo, Linley estava ponderando sobre a questão da alquimia e dos ingredientes herbais. Ele não tinha nenhuma inclinação para ir a um casamento. De modo geral, Linley recusou todos os convites para banquetes dos nobres. O banquete de casamento do primeiro-ministro de direita? Recusou mesmo assim. Linley, que tal hoje, durante o almoço, você dar uma olhada na nova esposa de Merritt, Windsor, Wensa? Se você gosta dela, não me importo de dá-la a você. Posso garantir que não importa o quão ousado e audacioso Merritt possa ser, ele não ousará tocar em Windsor uma única vez. Clyde disse com confiança. Clyde possuía autoridade absoluta dentro do reino de Fenlai. No dia do casamento de Merritt, Clyde gostou de Windsor. Naquela mesma noite, Clyde enviou alguém para levar Windsor para uma mansão lá fora, e ele, Clyde, se divertiu muito. Quanto a Merritt, ele não se atreveu a demonstrar qualquer sinal de temperamento. Além do mais, desde aquela noite, Merritt não ousou mais tocar em Windsor. Alguns dos principais ministros do reino de Fenlai ascenderam às suas fileiras através de suas habilidades. Esses eram ministros verdadeiramente capazes. Mas alguns ministros conseguiram chegar às suas fileiras actuais através de alguns actos desagradáveis. Linley ficou secretamente surpreso com a força de Clyde.
Mas novamente Clyde, aquele a quem os homens chamavam de Leão de Ouro, sempre foi tão forte quanto um leão. Poderíamos imaginar quão despótico ele poderia agir se assim o desejasse. Vossa Majestade, o Duque Merritt e a Duquesa chegaram. Um atendente do palácio correu e disse respeitosamente: Haha, venha, Linley. Clyde imediatamente se levantou. Segurando o fungo da nuvem embalado, Linley só pôde seguir Clyde para fora. Mas pouco depois eles chegaram a um pátio vermelho claro, muito gracioso, dentro do palácio. Merritt e Madame Windsor estavam lá, esperando no portão do pátio. Linley não pôde deixar de olhar para Madame Windsor, que atraiu o interesse de Clyde. O corpo de Madame Windsor era extremamente esguio. Embora ela estivesse vestida de maneira muito conservadora, suas roupas justas acentuavam cada curva e cada linha de seu corpo esguio. Sua cintura era tão fina e ainda assim seu peito era tão cheio. Seu cabelo ruivo escuro era tão atraente. Em particular, os olhos desta Madame Windsor eram sedutores. Qualquer um que a visse inconscientemente começaria a ter pensamentos impróprios. Sua Majestade, Lord Linley, Merritt disse, e que Madame Windsor o repetiu com sua voz gentil. Ela realmente é uma megera encantadora. Linley disse para si mesmo. Clyde lançou um olhar encantado para Linley. Em voz baixa, ele disse a Linley: O que você acha? Você sente um pouco de vontade de... Vossa Majestade, vamos entrar e almoçar. Linley disse em voz baixa. Haha. Clyde começou a rir alto. Que Windsor não pôde deixar de olhar para Linley com seus olhos sedutores, aparentemente bastante interessado em Linley. Se Merritt e Clyde não estivessem lá, talvez ela pudesse ter ido diretamente até Linley e iniciado uma conversa com ele. Uau, que senhora linda! Bebe, nos ombros de Linley o tempo todo, disse, seus olhos se arregalando. Svi. Bebe realmente pulou dos ombros de Linley, pousando diretamente no peito de Windsor. É tão grande. A voz de Bebe soou na mente de Linley. Linley ficou pasmo. Que rato adorável! Windsor abraçou Bebe com entusiasmo, que usou sua cabecinha para se esfregar em sua amplitude, parecendo se divertir muito. Uau! Bebe na mão, Linley conseguiu finalmente sair do palácio. Durante todo esse tempo no palácio, Windsor continuou usando seus olhos sedutores para encará-lo. Até mesmo Linley achou difícil suportar. Eles entraram na carruagem. Retornar. Linley deu uma ordem aos seus guardas e a carruagem imediatamente começou a se mover. Ei, chefe, qual é a pressa? Certo. Clyde não disse que estava disposto a dar o Windsor para você? Você deveria aceitar. Os olhinhos redondos de Bebe encararam Linley. Linley não pôde evitar bater na cabeça de Bebe. Seu ratinho pervertido. HRMPH, estou prestes a atingir a maioridade, você sabe. Bebe disse infeliz. Linley não sabia se ria ou chorava. Mas pensando no que ele ganhou com esta viagem ao palácio, Linley não pôde deixar de deixar uma sugestão de sorriso aparecer em seu rosto. Ele tirou a maleta ao seu lado. Dentro desta caixa havia um aglomerado de fungos em nuvem. Agora que tenho o fungo das nuvens em mãos, todos os 8 ingredientes estão prontos. Eu tenho o que preciso para produzir o pó venenoso Blood Rupture. Linley já havia decidido que começaria imediatamente a produzir o pó quando voltasse para casa. Chefe, eu sinto que Clyde é um cara bastante fraternal e honesto. Você realmente vai matá-lo? Bebe disse em voz baixa. Franzindo a testa, Linley virou-se para olhar para Bebe. Bebe, Clyde é o governante de um país. Contanto que ele tem algum cérebro, ele naturalmente tentará construir um bom relacionamento comigo. Ele é amigável e faz o que é certo comigo, apenas por causa do meu status e do meu potencial. Se eu não tivesse potencial, Clyde provavelmente nem se daria ao trabalho de me notar. Talvez se eu tivesse uma linda esposa, ele a tomaria diretamente para seu próprio prazer. Assim como aconteceu com aquele Merritt. Linley entendeu Clyde muito bem. Uma pessoa como Clyde era realmente sem coração. Mas ele ainda poderia ser considerado um governante capaz. Pelo menos ele foi capaz de distinguir entre ministros capazes e ministros inúteis. Na verdade, estou até começando a me perguntar se no passado, Clyde viu que minha mãe era linda e, portanto, a queria para si. Ao ver Windsor, Linley pensou nesta possibilidade. Baseado na personalidade de Clyde, isso não era impossível. Bebe, me diga, como posso dispensar Clyde? Linley olhou para Bebe. Só de pensar nessa possibilidade encheu Linley com um desejo ilimitado de matar. Talvez porque ele pudesse sentir o desejo de matar que Linley estava sentindo por Clyde, Bebe disse instantaneamente, mate-o. Eu, Bebe, serei o primeiro a agir contra ele. Bebe levantou-se, agitando as duas patas enquanto mostrava suas presas, demonstrando a Linley o profundo ódio que ele também sentia por Clyde. Não há necessidade de você agir. Depois de descobrir o paradeiro de minha mãe, serei o primeiro a agir. Linley disse friamente. Dentro da sala secreta da mansão de Linley, sob a luz de 18 lanternas, toda a sala estava iluminada. Linley estava seguindo cuidadosamente os procedimentos para produzir o pó venenoso da ruptura de sangue. O procedimento para produzir este pó foi extremamente complicado. Cada passo exigia cautela. Se houvesse o menor erro, os ingredientes teriam sido desperdiçados. Neste momento, sobre a mesa da sala secreta, estavam as ferramentas do alquimista e os 8 ingredientes, todos cortados em pequenos pedaços.
Gorgolejo, gorgolejo. Lily filtrou o suco de ervas da panela do alquimista, depois colocou esse suco em uma panela nova e limpa e começou a fervê-lo. Ao mesmo tempo, Lily começou a adicionar cuidadosamente os 3 ingredientes restantes à mistura. Não posso errar no pedido. Eu deveria colocar a grama Blue Heart, depois o açafrão e depois os grãos de cardamomo. Olhando para o pote de alquimia, Lily concentrou toda a sua concentração nele, observando cuidadosamente qualquer reação. Cada passo teve que ser controlado com extrema precisão. Uma noite inteira se passou. Finalmente produziu uma única dose líquida. Lily coou cuidadosamente a pequena quantidade de líquido transparente do pote do alquimista, despejando-o em uma bandeja branca. Este líquido translúcido parece ser como água limpa. Não há nenhuma diferença distinguível. Lily suspirou emocionalmente. Com base nas instruções para a produção do veneno em pó de ruptura de sangue, esta dose líquida final já poderia ser considerada uma forma de veneno de ruptura de sangue. No entanto, apenas permitindo-lhe secar em pó atingiria o seu mais alto nível de potência. A essa altura, essa dose líquida já havia sido fervida uma vez e não restava muita água dentro dela. Muito provavelmente, dentro de 10 dias, ele secaria totalmente e se transformaria no pó venenoso da ruptura de sangue. A primeira dose foi um sucesso. Amanhã farei a segunda dose. Lily foi muito cuidadoso. Ele não se atreveu a usar todos os materiais em uma única tentativa. Afinal, se ele falhasse, seria desastroso. Ao dividir os materiais em múltiplas tentativas, pelo menos uma única falha não seria tão desastrosa. Uma única dose de veneno em pó deve ser suficiente. Mas, para ser cauteloso, Lily decidiu preparar múltiplas doses. Ano 9.999 do calendário Yulan. Final de novembro. As 6 doses do veneno Bloodrupture que Lily produziu secaram completamente em pó. Apenas olhando para sua forma translúcida e cristalina, era difícil imaginar algo que pudesse prejudicar tão dramaticamente o poder de um guerreiro rank 9. Ufa! Embora eu tenha usado todos os meus ingredientes, essas 6 doses de veneno em pó devem ser suficientes. Olhando para os 6 pacotes de pó em sua mesa, Lily soltou um longo suspiro. Por causa deste pó venenoso da ruptura de sangue, Lily realmente gastou muito tempo e esforço. E agora ele conseguiu. Agora a única coisa que estou perdendo é uma oportunidade de fazer meu movimento contra Clyde. Lily não pôde deixar de começar a ponderar uma maneira de envenenar Clyde e capturá-lo sem que ninguém suspeitasse que foi Lily quem fez isso. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 26, O Esquema. Isso seria difícil. Se fosse dentro do palácio, Lily teria que primeiro encontrar uma oportunidade para usar o veneno, e então questionar e matar Clyde dentro dos limites do palácio. Mesmo que eu não me preocupe com a questão de ser descoberto como assassino ao matar Clyde, será muito difícil escapar do palácio. Na mente de Lily, uma possibilidade após a outra apareceu e depois foi descartada. Lily finalmente chegou a uma conclusão. Usar veneno dentro do palácio e depois escapar é virtualmente impossível. Lily descartou totalmente esta possibilidade. Afinal, havia muitos especialistas no palácio. Somente se ele usasse a forma dracônica ele seria capaz de abrir caminho. Mas Lily não estava disposto a expor o segredo de que ele poderia usar a forma dracônica. Tem que estar fora do palácio. Lily sentiu a cabeça doer. Um lugar fora do palácio, onde Clyde estaria disposto a ficar sozinho com ele. E o lugar tinha que ser independente. Isto foi extremamente difícil. Clyde era, afinal, o rei. Se alguém quisesse se encontrar com ele, iria pessoalmente ao palácio. Afinal de contas, Lily não poderia enviar alguém ao palácio e pedir ao rei Clyde que fosse encontrá-lo. Lily nunca tinha ouvido falar de uma situação em que um súdito solicitasse a um governante que fosse vê-lo. Isto era claramente inviável. Mesmo que Clyde lhe desse uma cara e concordasse, Clyde provavelmente ficaria desconfiado e em guarda. Assim que Clyde ficasse em guarda, a chance de sucesso seria reduzida. Tenho que encontrar uma oportunidade de ficar sozinho com ele em um lugar fora do palácio. Apesar de estar na cidade de Fenlai há tanto tempo, Lily nunca esteve em uma situação cara a cara com Clyde antes. De modo geral, eles só se encontravam em banquetes. Mas Lily não poderia agir em um banquete, diante de uma audiência de inúmeras pessoas, poderia? O que fazer? Lily estava começando a se sentir irritado. Início de dezembro. A temperatura da cidade de Fenlai caiu repentinamente e a primeira neve deste inverno também veio. Toda a cidade de Fenlai estava coberta de branco, e o ar frio fez com que muitos nobres se escondessem dentro de suas casas, sem vontade de se aventurar fora. Ainda vestido com vestes largas, Lily passeava pelas ruas cobertas de neve, escoltado por 2 guardas. Kratin. Crucificação. O som de passos na neve. A cidade de Fenlai, coberta de neve, era excepcionalmente atraente. Nos portões das nobres mansões de cada lado da estrada Greenleaf havia incontáveis pingentes de gelo. Os raios refletidos do sol brilhavam neles, fazendo-os parecer ainda mais bonitos de se ver. Os imponentes pinheiros cobertos de neve em frente às mansões também pareciam excepcionalmente bonitos. A cena era linda, mas o humor de Lily estava ruim. Esse Clyde já é um guerreiro rank 9. Embora avançar do 9º posto para o nível santo seja muito difícil, talvez um dia ele consiga avançar repentinamente.
Até lá, será ainda mais desesperador. Linley realmente não queria esperar mais. Quanto mais cedo ele fizesse sua jogada contra Clyde, maiores seriam suas chances de sucesso. Mas ele precisava de uma oportunidade. Chefe, olhe. Muitas das mansões próximas foram renovadas e redecoradas. A voz de Bebe ecoou na mente de Linley. Enquanto caminhava pela estrada, os pensamentos de Linley estavam em outro lugar, então naturalmente ele não percebeu. Mas ao ouvir as palavras de Bebe, Linley percebeu que as mansões ao longo da Greenleaf Road eram agora diferentes de antes. Isso é, Linley disse interrogativamente. Pendurá-lo? Bom, agora mova um pouco para a esquerda. Um servo da mansão mais próxima estava ocupado pendurando várias decorações sob as instruções de um homem próximo. Essas são flores de Yulan. Linley notou as decorações penduradas ao lado da porta e os padrões que elas tinham. Os padrões pareciam flores de Yulan. De repente Linley entendeu o que estava acontecendo. Certo, já é dezembro. O festival Yulan chegará em breve. E será o 10.000 graus Festival de Yulan. Linley sabia da importância deste festival Yulan em particular. Ano 10.000 do calendário Yulan, 1º de janeiro. Esse seria talvez o dia mais festivo da história do continente Yulan. Não é de admirar que cada clã nobre estivesse colocando tantas decorações. Crush, um dos degraus de uma escada em que o servo estava enquanto pendurava as decorações quebrou de repente. O servo perdeu o equilíbrio, cambaleou e depois caiu, primeiro batendo na escada e depois caindo de cabeça no chão de pedra, seu sangue fresco manchando o chão de vermelho. Todos os servos próximos ficaram assustados. Você está bem? Todos eles correram para ajudar o homem a se levantar. Um pouco tonto, aquele homem ferido disse com uma voz fraca. Felizmente a escada não era muito alta e a força com que ele atingiu o chão também não foi muito grande. Essa foi a única razão pela qual ele sobreviveu. Tudo bem, isso é o suficiente para você por hoje. Vá para casa e descanse. Qualquer, vá cuidar dele. Caramba, você não estava nem tão alto assim, mas conseguiu se esmagar tanto assim. O gerente balançou a cabeça, desamparado. O servo chamado Cole imediatamente ajudou a sustentar o servo ferido e começou a ajudá-lo a voltar para casa. Vendo isso, Linley ficou atordoado. Senhor, Lord Linley. Só agora aquele gerente notou Linley e rapidamente se adiantou para prestar seus respeitos a Linley. Esta mansão era a mansão do Duque Bonal, e Linley já tinha vindo aqui antes. Naturalmente, este gerente reconheceu Linley. Bom dia, Lord Linley, disse o gerente com uma reverência. Só agora Linley se recuperou do seu estupor. Com um sorriso animado aparecendo em seu rosto, ele olhou para o homem e riu. Haha, bom dia para você também. Haha, tudo bem, hora de ir para casa. Animado, Linley imediatamente se virou, conduzindo seus guardas de volta. Ei, por que nosso senhor está tão feliz? Esses dois guerreiros começaram a conversar em voz baixa. Eles tinham visto o mau humor que Linley estava esta manhã, então o que de repente o deixou tão animado? Este método é tão simples. Por que não pensei nisso? Haha, Linley não pôde evitar um tapa na cabeça. Ele realmente ficou tão obcecado que seu cérebro ficou ruim. Linley já havia inventado um método infalível para trazer Clyde para visitá-lo. Este método foi receber uma lesão. Vou fingir que quando estava treinando Ki de batalha, sofri alguns ferimentos internos por acidente. Se eu estiver ferido pelo que vi até agora, Clyde provavelmente virá me visitar. Linley estava se sentindo incrivelmente feliz. Contanto que ele fizesse seu movimento dentro de sua própria mansão, seria muito fácil para ele conspirar contra Clyde. Quanto ao status e à riqueza concedidos pela União Sagrada, nunca me importei muito. Depois de descobrir o que aconteceu com minha mãe e matar Clyde, usarei os canais secundários do conglomerado Dawson para fugir do domínio da União Sagrada. Linley já havia tomado uma decisão firme. A União Sagrada não tinha atrações para Linley. Neste momento, seu único membro da família, o pequeno Varton, estava hospedado no Império O'Brien. Não havia nada na União Sagrada que impedisse Linley de partir. Matar Clyde de uma forma que não levantasse suspeitas era virtualmente impossível. Como isso era impossível, a única escolha que Linley tinha era aceitar que teria que fazer um pequeno sacrifício. Para Linley, a União Sagrada não tinha mais atrações, afinal. Mansão de Linley. O Jardim das Fontes Termais. Linley estava sentado de pernas cruzadas dentro da área gramada, cultivando o Ki de batalha Sangue de Dragão. Como as ondas ferozes do oceano, o Ki de batalha Sangue de Dragão irrompeu, colidindo com todos os vasos sanguíneos de seu corpo. Na verdade, o guerreiro médio rank 7 não seria capaz de suportar tal treinamento. Mas Linley era diferente. Ele bebeu sangue de um dragão vivo. De modo geral, quando o sangue de dragão era aplicado na parte externa do corpo, adquiria uma durabilidade surpreendente. Mas Linley realmente bebeu em seu estômago, o que fez com que todos os seus vasos sanguíneos também ganhassem um grau incrível de resiliência. Pang! Linley de repente vomitou um bocado de sangue fresco e seu rosto ficou branco. Arg! Um rugido doloroso e gutural saiu da boca de Linley. Neste momento, todas as atendentes do lado de fora do Hot Springs Garden podiam ouvir vagamente aquele rugido baixo de Linley, e todas correram contra a porta, pressionando os ouvidos contra ela para ouvir com atenção.
Lord Linley, parece estar com muita dor? Um dos atendentes mais magros disse interrogativamente. Parece que sim. Outro atendente mais gordinho assentiu, mas nenhum deles se atreveu a entrar. Lord Linley, aquele atendente mais magro gritou. Venha, entre. A voz de Linley soou. Aqueles dois atendentes trocaram olhares, então imediatamente abriram a porta e correram para dentro. Mas ao chegarem ao gramado, os dois ficaram assustados. Havia uma grande poça de sangue no chão e Linley caiu no chão com o rosto pálido. Ajude-me a ir para o meu quarto. Linley disse em voz baixa. Sim, sim. As duas atendentes estavam um pouco frenéticas. Cada um deles ajudando a segurar Linley por um braço, eles imediatamente ajudaram Linley até seu quarto privado. Milord, devemos pedir que os magos do estilo luz venham? A atendente mais magra perguntou. Não há necessidade. Meus ferimentos são internos. A magia não será capaz de ajudar. Eu tenho que me recuperar silenciosamente. Linley respirou fundo e depois assumiu a posição de meditação na cama, fechando os olhos. Vocês dois podem sair agora. Sim, milord. As duas atendentes se curvaram respeitosamente e saíram. Tanto os feitiços de recuperação do estilo luz quanto os do estilo água eram feitiços de natureza reparadora, permitindo a cura de feridas físicas. Mas para os danos causados aos órgãos internos, eles não seriam de grande ajuda. Dentro do quarto de Linley, apenas ele e Yale estavam presentes. Terceiro irmão, você não está ferido? Yale estava confuso. Se você não está ferido, por que está fingindo estar ferido? E pediu para se encontrar comigo com tanta urgência. Mesmo antes de fingir estar ferido, Linley enviou alguém para perguntar por Yale. Linley disse em voz baixa, chefe Yale, esse caso tem a ver com minha vingança. Chefe Yale, posso te contar agora. Esse Clyde é provavelmente a pessoa que matou minha mãe. A pessoa que matou sua mãe? Yale ficou olhando. Terceiro irmão, você está planejando. Certo. Ter vingança. Linley não escondeu nada do seu irmão. Esse Clyde é um guerreiro rank 9. Como você vai se vingar dele? E ele também é o rei do reino de Fenlai. Yale estava ficando frenético de preocupação com Linley. Linley disse solenemente, não se preocupe. Já tenho total confiança na minha capacidade de lidar com ele. No entanto, depois que eu matar Clyde, mesmo que a Igreja Radiante me poupe e não me mate, minha vida provavelmente se tornará miserável. Assim decidi que depois de matar Clyde, deixarei imediatamente a União Sagrada. Deixar a União Sagrada? Yale ficou surpreso, mas então entendeu rapidamente. Certo, você precisa ir embora. Deixe isso comigo. O poder mercantil do nosso conglomerado Dawson está espalhado por todas as grandes cidades da União Sagrada. Será muito fácil para nós contrabandearmos uma pessoa para fora da União Sagrada sem que ninguém saiba. Além do mais, nosso conglomerado Dawson também tem mestres disfarçadores. Yale estava totalmente confiante. Linley sabia muito bem quão poderoso era o conglomerado Dawson. Como poderia ser menosprezado um dos 3 principais sindicatos comerciais do continente Yulan? Eu sei. É por isso que, chefe Yale, quero que você providencie alguém para me esperar naquele hotel no final da Greenleaf Road. Quando eu chegar lá mais tarde, você pode ajudar a providenciar para que eu seja contrabandeado para fora da União Sagrada. Linley estava muito confiante de que depois de matar Clyde, ele seria capaz de chegar facilmente a este hotel, sem problemas. Yale assentiu. Terceiro irmão. Yale franziu a testa, olhando para Linley. Você tem que ter cuidado. Linley sorriu para Yale. Chefe Yale, você deve ter fé em mim. A notícia de que Linley havia sido ferido se espalhou rapidamente. O primeiro a receber esta notícia não foi o governante do reino de Fenlai. Era o cardeal da Igreja Radiante, Guilhermo. Mas muito rapidamente o rei Clyde e os vários nobres de Fenlai receberam a notícia de que Linley havia sofrido uma lesão durante o treinamento. Embora as lesões causadas pelo treinamento fossem bastante raras, não eram inéditas. De modo geral, somente alguém que treinasse muito e ultrapassasse os limites máximos do corpo sofreria tal lesão e às vezes até prejudicaria os órgãos. A única coisa a fazer agora é esperar pelo rei Clyde. Vestindo o manto solto, Linley sentou-se em uma cadeira em seu quarto, com o rosto pálido. Debbie também estava de pé em uma cadeira próxima. Senhor Linley. A atendente de fora entrou correndo. Os olhos de Linley não puderam deixar de brilhar. Mas então, Linley imediatamente voltou a se apresentar como fraco. Olhando para o atendente, ele disse calmamente. O que é isso? Senhor Cardeal Guilhermo chegou. A atendente disse apressadamente. Oh! O coração de Linley foi subitamente dominado pela preocupação. Embora a visita de Guilhermo fosse esperada, Linley de repente pensou em algo. E se Guilhermo também estivesse presente quando o rei Clyde chegasse? Então seria muito difícil para ele agir contra Clyde. Afinal, Guilhermo era um mago rank 9. Esse veneno da ruptura de sangue foi usado principalmente contra guerreiros para enfraquecer seu poder e não teve muito impacto sobre os magos. Linley. Justo neste momento, a voz de Guilhermo soou do lado de fora da sala. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 27, O Vinho. Linley não pôde evitar virar a cabeça para a porta. Guilhermo estava lá, vestido com um longo manto vermelho, um sorriso no rosto, a cintura reta. Seus olhos, no entanto, eram muito ferozes e decididos. Sob a escolta dos 2 vigários, Guilhermo entrou na sala.
Então o Guilherme já chegou. Espero que Clyde seja um pouco mais lento. Linley estava cheio de antecipação. A única fraqueza nesse plano dele era a possibilidade de Clyde e esse mago Hank, 9 virem ao mesmo tempo. Afinal, o veneno da ruptura de sangue não tinha utilidade contra um mago. Linley imediatamente começou a se levantar. Senhor Guilherme. Linley, olhe para si mesmo. Seu rosto está tão pálido. Sente-se, sente-se. Guilhermo imediatamente deu 2 passos rápidos para impedir que Linley se levantasse. Senhor Guilhermo, estou bem. Embora eu tenha sofrido alguns ferimentos internos enquanto treinava o Ki de batalha, ainda consigo andar e agir normalmente. Só que é uma pena que por um período de tempo não serei mais capaz de treinar o Ki de batalha. Linley disse com um longo suspiro. Em um momento como este você ainda está pensando em treinar o Ki de batalha? Guilherme disse com raiva. Lesões externas são fáceis de curar, mas as internas são muito mais perigosas. Se você não curá-los adequadamente, é possível que eles causem danos a você por toda a sua vida. Obrigado, Lord Guilhermo, pela sua preocupação. Na verdade, Linley teve uma impressão muito boa de Guilhermo. Ele não pôde deixar de lançar um olhar para a entrada. Espero que esse Clyde chegue um pouco mais tarde. A nevasca de ontem fez com que a cidade de Fenley ficasse muito fria e havia muito poucas pessoas na estrada que vinha do palácio. Mas agora, um forte contingente de guardas de 100 homens protegia e escoltava uma luxuosa carruagem dourada para fora do palácio. Kratin. Crucificação. As rodas da carruagem esmagaram a neve. Hansome, Lansaimu, abra a porta. Clyde ordenou. A carruagem era extremamente espaçosa e podia acomodar facilmente 5 ou 6 pessoas com muito conforto. Este Hansome era um dos guarda-costas pessoais de Clyde e imediatamente disse, sim, majestade. Ele rapidamente abriu a porta-cortina, deixando entrar uma lufada daquele ar gelado. Mas nem Hansome nem Clyde sentiram o menor frio, apesar do fato de Clyde estar apenas vestindo uma jaqueta por cima de algumas roupas íntimas, enquanto Hansome estava vestindo o uniforme tradicional de um servo do palácio. Linley realmente conseguiu danificar seus sinais vitais devido ao excesso de treinamento de Ki de batalha. Caramba! Clyde não pôde deixar de rir enquanto suspirava. Hansome disse em voz baixa, esse Lord Linley ainda é muito jovem, mas ainda tem tais realizações. Não importa o quão talentosa uma pessoa seja, ainda é preciso treinar muito. Para um guerreiro ser capaz de se machucar internamente devido ao excesso de treinamento de Ki de batalha mostra até que ponto ele chega quando treina. Os limites da resistência do corpo de uma pessoa talvez possam ser muito elevados. Mas cada vez que se tentava estimular o próprio potencial, não se conseguia ir longe demais. Embora fosse verdade que o trabalho duro era benéfico para um guerreiro em treinamento, também não se podia exagerar. O corpo não seria capaz de lidar com isso. Certo. As realizações futuras deste Linley serão inimagináveis. Clyde assentiu também. Vendo a expressão no rosto de Clyde, Hansome suspirou secretamente. Como guarda-costas pessoal de Clyde, naturalmente ele tinha um profundo conhecimento de seu mestre. Com a personalidade forte que Clyde tinha, era muito raro Clyde ser tão cortês com alguém. Mas em relação a Linley, Clyde nunca deixou de ser cortês por um único momento. É uma pena que naquele ano Sua Majestade, infelizmente. Sua Majestade sabe que ele não tem esperança de entrar no nível santo, e é por isso que ele vê Linley com tanta importância. Hansome conhecia o segredo de Clyde. Embora Clyde fosse um guerreiro de rank 9, Hansome sabia que a menos que o soberano radiante concedesse seu poder divino a Clyde, Clyde nunca seria capaz de alcançar o rank santo, não importa o que acontecesse. Vossa Majestade, chegamos à mansão de Lord Linley. Hansome disse suavemente. Através da porta aberta, o portão da mansão de Linley podia ser visto claramente. Neste momento, havia 2 guerreiros de constituição poderosa montando guarda do lado de fora do portão. Esses 2 guerreiros eram membros de elite das divisões as dos Cavaleiros da Igreja Radiante. Kratin. A carruagem parou. Hansome foi o primeiro a sair da carruagem e respeitosamente esperou que Clyde saísse também. Sua Majestade. Aqueles 2 guardas se curvaram respeitosamente. Oh, alguém chegou antes de mim? Clyde notou que havia outra carruagem luxuosa estacionada do lado de fora, junto com um grupo de cavaleiros do Templo Radiante do lado de fora. Certo. Lord Guilhermo já chegou. Um dos 2 guerreiros que guardavam o portão disse respeitosamente. Lord Guilhermo chegou? Isso é bom. Clyde olhou para seu próprio esquadrão. Todos vocês ficam aqui. Hansome, venha comigo. Depois de emitir essas ordens, Clyde passou pelo portão com seu guarda-costas pessoal atrás dele. Neste momento, Linley ainda estava conversando com Guilhermo. Nenhum deles sabia que Clyde já havia chegado ao portão. Esse Guilhermo ainda não vai embora? Linley estava começando a ficar impaciente. Se Guilhermo pretendia continuar conversando com ele assim, quem sabia quanto tempo isso iria durar? Quanto mais isso durasse, mais complicadas as coisas ficariam. Ficando ansioso, Linley de repente colocou a mão na boca. Tosse. Tosse. Linley soltou algumas tosses, tossindo tão forte que seu rosto branco ficou vermelho. Linley. Guilherme ficou muito surpreso. Ele não imaginava que o ferimento de Linley seria tão grave assim. Linley, você deve usar corretamente este remédio que eu trouxe para você. Eles têm o efeito de ajudar o corpo a curar seus órgãos internos.
Guilhermo disse apressadamente. Seu corpo não está em boa forma agora. Descanse um pouco. Não vou perturbar mais o seu descanso. Guilherme levantou-se. Depois de tossir, o rosto pálido de Linley ficou ainda mais pálido do que antes, sem nenhum vestígio de sangue. Senhor Guilhermo, minhas sinceras desculpas. Linley disse se desculpando. Está bem. Descanse um pouco. Seu corpo é o que importa. Guilhermo lembrou mais uma vez, antes de sair da sala junto com seus vigários. Assim que Clyde e Ransome atravessaram o portão da mansão de Linley, ouviram uma voz atrás deles. Sua Majestade. Sua Majestade. Clyde se virou interrogativamente, apenas para ver Merritt saltar rapidamente de uma carruagem. Sua Majestade. Merritt, você veio também? Clyde riu, parando enquanto olhava para Merritt. Merritt correu para Clyde. Respeitosamente, ele disse, Lord Linley foi ferido. Como eu poderia não vir? Sua Majestade, como você pôde entrar apenas com Ransome? Não é seguro. Merritt disse apressadamente. Quando um governante visitava um de seus súditos, normalmente ele também trazia todos os seus guardas diretamente para dentro. A primeira razão foi proteger a segurança do governante. A segunda era demonstrar a autoridade e o poder do governante. Não há necessidade. Estou apenas verificando Linley. Não há necessidade de levantar a bandeira bem alto e tudo mais. Clyde riu. Muito menos, dentro da cidade de Fenley, quem é capaz de representar uma ameaça para mim, HM? A autoconfiança de Clyde tinha mérito. Primeiro de tudo, Clyde não estava preocupado com a maioria dos combatentes do rank 9. O único tipo de pessoa que Clyde realmente temia era um combatente de nível santo. Mas será que um combatente de nível santo viria para assassiná-lo? Um rei? Além do mais, esta era a cidade de Fenley, a capital sagrada da Igreja Radiante. Quem se atreveria a agir precipitadamente dentro dos limites da sede da Igreja Radiante? Certo, certo. Seu servo estava sendo muito cauteloso. Merritt disse apressadamente. Vamos, podemos entrar juntos. Clyde entrou junto com Merritt e Ransome. Vossa Majestade, Linley está atualmente se recuperando no pátio privado na ala leste. Permita-me guiar o caminho. Acompanhados pela bela atendente, Clyde, Merritt e Ransome começaram a se dirigir para a área de descanso de Linley. Mas no meio do caminho, Clyde e os outros dois viram Guilhermo e seus dois vigários. Senhor Guilherme. Clyde, Merritt e Ransome prestaram suas homenagens simultaneamente. Clyde, você veio também. Guilherme assentiu. Esta lesão interna de Linley parece ser pesada. Agora mesmo, ele estava tossindo. Quando você for vê-lo, não perca muito tempo. Basta ver como ele está e depois deixá-lo descansar. Entendido. Clyde assentiu. Então vou embora agora. Guilhermo também assentiu, depois conduziu seus dois vigários e saiu. Clyde foi com Merritt e Ransome aos aposentos de Linley. A partida de Guilhermo permitiu que Linley soltasse um suspiro de alívio. Mas antes que ele tivesse a chance de respirar, uma atendente entrou correndo para fazer um relatório. Senhor Linley, Sua Majestade e o primeiro-ministro da direita chegaram. A atendente relatou apressadamente. Ele está aqui? Os olhos de Linley brilharam. Eu esperei tanto tempo. Ele finalmente veio. Linley não conseguiu reprimir a excitação em seu coração. Você pode ir agora. Linley imediatamente ordenou que o atendente saísse e então levantou-se calmamente, aguardando silenciosamente a chegada de Clyde. Apenas alguns segundos depois, Linley ouviu o som de passos. Linley. A voz de Clyde soou assim que ele entrou na sala. Em 3 passos rápidos, ele chegou ao lado de Linley. Com uma voz muito carinhosa, ele disse, Linley, seu rosto parece terrível. Rápido, sente-se e descanse. Tenha um bom descanso. Linley foi pressionado contra seu assento por Clyde. Senhor Linley. Merritt também foi muito cortês com Linley. Obrigado, Sua Majestade. Obrigado, Lord Merritt. Linley disse com uma voz bastante fraca. Mas a excitação no coração de Linley estava começando a aumentar. No passado, depois de saber da morte de seu pai, Linley instruiu Eoman a levar a herança de seu clã, a lâmina de guerra Slaughter, para o Império O'Brien. Naquela época, ele já havia decidido que o risco de morte não seria suficiente para influenciar sua decisão de vingança. Pai, mãe, a morte de seu pai também estava ligada a Clyde. Se não fosse Clyde ordenando que Patterson sequestrasse sua mãe, como seu pai teria morrido na tentativa de se vingar? E claro, o desaparecimento de sua mãe foi obra de Clyde. Sua Majestade. Estou bem. Acabei de sofrer alguns ferimentos internos e não poderei treinar o ki de batalha por um tempo. Ainda posso realizar minhas atividades normais do dia a dia. Linley disse com um sorriso. Isso é bom. Isso é bom. Clyde revelou uma sugestão de sorriso também. Lord Merritt, você veio também. Linley de repente lembrou de algo e exclamou alegremente. Certo. Não tive a oportunidade de beber o jarro de bom vinho que você me presenteou da última vez, Lord Merritt. Já que você e Sua Majestade chegaram hoje, vamos tomar um pouco de bebida. Enquanto falava, Linley dirigiu-se ao armário de bebidas ao lado dele. Não há necessidade. Linley, você foi ferido. Você não pode beber álcool. Clyde o aconselhou. Está bem. Minha ferida é apenas leve. E um pouco de vinho é bom para ativar as veias. Enquanto falava, Linley pegou 4 taças de vinho, junto com uma garrafa de vinho tinto. Ransome, você deveria se sentar também.
Na minha casa, não há necessidade de tanta cerimônia. Linley sabia muito sobre Handsome. Como guarda-costas pessoal de Clyde, ele também era uma pessoa extremamente poderosa. Embora Linley não pudesse determinar claramente seu poder, Linley tinha certeza de que ele era pelo menos um combatente do 7º posto, ou talvez até mesmo do 8º posto. Não há necessidade. Eu não bebo álcool. Handsome balançou a cabeça em recusa. Como assistente pessoal de Sua Majestade, ele tinha que manter-se acordado o tempo todo. Linley, Handsome nunca bebe álcool. Não há necessidade de convidá-lo para beber. Clyde balançou a cabeça em direção a Linley. Linley, quando Lord Guillermo me viu agora há pouco, ele disse que você estava tossindo muito. Ele queria que você tivesse um bom descanso. É melhor não bebermos. Não bebo. Ninguém além de Linley sabia disso, mas o veneno da ruptura de sangue já havia sido misturado com este vinho. Se Clyde não bebesse, como seria envenenado? Sem problemas. Lord Guillermo está excessivamente preocupado com meu bem-estar. Sorrindo, Linley serviu uma taça de vinho para todos. Sua Majestade, este vinho é excepcionalmente delicioso. Lord Merritt, venha. Vamos todos fazer um brinde. Linley levantou seu próprio copo. Clyde e Merritt não tiveram escolha a não ser erguer as taças também. Um leve som de toque quando suas xícaras se tocaram. E então Clyde, Merritt e Linley beberam o vinho cada um. Pá! Linley de repente começou a tossir violentamente de novo, cuspindo todo o vinho da boca. O rosto tossido de Linley ficou com uma cor vermelha doentia novamente. Linley, eu lhe disse para não beber vinho. Você só precisava beber. Clyde disse insatisfeito. Ele apressadamente foi ajudar Linley. Estou bem. Linley sorriu e estendeu a mão para parar Clyde. De repente, Linley olhou para Clyde. Com uma voz solene, ele disse, Vossa Majestade, há um assunto muito importante que gostaria de discutir com você, Majestade. Um assunto muito importante? Vendo a expressão no rosto de Linley, Clyde sentiu-se confuso. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 28, Vida ou Morte da Mãe. Linley olhou cautelosamente ao redor da sala, dizendo em voz baixa, Vossa Majestade, só um momento. Deixe-me ordenar às pessoas que estão lá fora. Enquanto falava, Linley saiu pela porta e latiu para os 2 guardas do lado de fora. Vocês 2, afastem-se. Sem minhas ordens diretas, não permita que ninguém entre neste pátio. Sim, Lord Linley. Aqueles 2 guardas saudaram respeitosamente e depois saíram. Agora, os únicos que restaram neste pátio independente foram Linley, Clyde, Merritt e Handsome. Creacre. Linley fechou a porta silenciosamente. Linley, que tipo de segredo é esse, que você fecha a porta? Clyde riu. Linley olhou para Clyde, rindo friamente em seu coração. Ele mesmo sabia que Clyde já havia sido envenenado pelo veneno Blood Rupture. Como o veneno da ruptura de sangue não causou nenhum dano ao corpo, apenas impediu a geração de Ki de batalha. Somente depois que uma pessoa tentasse gerar Ki de batalha é que descobriria que havia sido envenenado. Este caso é realmente muito importante. O rosto de Linley era solene. Neste momento, Handsome aproximou-se sutilmente de Clyde. Como guarda-costas pessoal do rei, Handsome estava começando a sentir que aquele ambiente era vagamente perigoso. Ao mesmo tempo, Handsome também sentiu que, como Clyde era um guerreiro rank 9, e ele, Handsome, era um guerreiro rank 8 por todos os direitos, ninguém aqui deveria ser capaz de ser uma ameaça para eles. Mas nunca se pode ser muito cuidadoso. Sua Majestade. Linley olhou solenemente para Clyde. Minha mãe deixou este mundo quando eu era jovem. Clyde assentiu. Ele investigou os antecedentes de Linley e descobriu que a mãe de Linley morreu no parto, enquanto dava à luz o irmão mais novo de Linley, Varton. Não tenho lembranças de ter recebido amor maternal, apenas do rigor do meu pai. Meu pai era bastante severo comigo, tanto em termos de treinamento de guerreiro quanto de toda a educação que se esperava que os nobres tivessem. As exigências do meu pai para mim eram muito altas e muito rigorosas. Linley olhou para Clyde enquanto falava devagar. Clyde estava começando a ficar confuso. Ele não entendia o que isso tinha a ver com o chamado assunto importante que Linley havia mencionado. Mas como governante do reino, Clyde mostrou uma postura real e não interrompeu. Vossa Majestade, espero que você saiba que meu clã, o clã Baruch, também é o clã dos guerreiros sangue de dragão. Um olhar ligeiramente orgulhoso estava no rosto de Linley. Isso mesmo, um dos 4 clãs guerreiros supremos, o clã Dragonblood Warrior. Esta é uma linhagem antiga e ilustre. Clyde suspirou com elogios. Linley balançou a cabeça. Fomos apenas ilustres no passado. Meu clã caiu tanto que até mesmo nossa herança ancestral foi perdida por centenas de anos. Toda e qualquer geração de líderes do clã Baruch desejava recuperar esta herança durante séculos, mas isso nunca aconteceu. Majestade, quando fui aceito no Instituto Ernest e saí de casa, sabe o que meu pai me disse no dia em que saí? O que ele disse? Clyde olhou para Linley. Meu pai disse, se no futuro eu não trouxer de volta a herança ancestral do nosso clã, mesmo em sua morte, ele não me perdoaria. O corpo de Linley tremia ligeiramente. Clyde, Merritt e até mesmo Handsome olharam surpresos. Um pai poderia realmente dizer uma coisa dessas ao filho? Seu pai foi longe demais. Clyde disse. Não. Linley balançou a cabeça solenemente. Eu entendo o desejo do meu pai.
Meu clã Dragon Blood Warrior foi oprimido por séculos, sem que uma única pessoa verdadeiramente poderosa aparecesse durante todo esse tempo. Meu pai entendeu que eu seria a pessoa mais forte que meu clã produziu em séculos. Centenas de anos de esperanças e desejos repousaram sobre meus ombros. Diga-me, como meu pai pôde permitir que eu fosse um fracasso? Clyde começou a entender. O desejo de toda a vida do meu pai era trazer a lâmina de guerra Slaughter de volta ao clã. A voz de Linley estava ficando feroz. No Instituto Ernest não me atrevi a relaxar nem um pouco. Treinei como um louco. Sempre me lembrei do desejo do meu pai, das instruções do meu pai. Clyde e os outros estavam começando a entender as motivações de Linley. Há meio ano depois de leiloar a Vaquenin from Dedruin, voltei para casa e dessa vez trouxe a lâmina de guerra Slaughter comigo. A voz de Linley aumentou para um timbre mais alto. Clyde, Handsome e Merritt ficaram atordoados, porque todos sabiam que naquela viagem Linley descobriu que seu pai já havia falecido. Mas quando voltei para casa entusiasmado, fui recebido com a notícia da morte de meu pai. Antes de morrer, ele não teve a chance de ver a lâmina de guerra, e eu também não tive a chance de ver meu pai pela última vez. Todos esses anos de trabalho duro, meu sonho de fazer meu pai feliz. Infelizmente, todos os músculos do rosto de Linley estavam se contraindo, e a expressão em seu rosto era assustadora de se ver. Clyde e os outros podiam entender como Linley estava se sentindo. Linley, não fique com o coração partido, Clyde suspirou. Linley zombou. Mas você sabe por que ou como meu pai morreu? Clyde, Merritt e Handsome ficaram surpresos. Meu pai foi morto, majestade, por seu irmão mais novo, Duque Patterson. Os olhos de Linley começaram a ficar vermelhos. O que? Clyde levantou-se em estado de choque. Ao seu lado, Merritt e Handsome também ficaram atordoados. Portanto, eu matei Patterson. A voz de Linley era muito sinistra. Neste momento, Handsome foi o primeiro a sentir que algo estava muito errado nesta sala. Ele vigilantemente se aproximou de Clyde, protegendo-se contra as ações de Linley. Mas de repente, neste exato momento, Handsome sentiu uma rajada de vento por trás. Handsome, um guerreiro rank 8, sabia que não teria tempo de virar a cabeça, então sua única opção era balançar o braço para trás em defesa. Crush! Uma sensação incrivelmente dolorosa, e então, Handsome não conseguia mais sentir a existência de seu braço. Só agora Handsome percebeu, pelo canto dos olhos. Uma fera mágica parecida com um rato, com quase meio metro de comprimento, estava ao lado dele. Além de notar a boca coberta de sangue do rato, Handsome também notou suas garras afiadas movendo-se extremamente rápido em sua direção. A uma distância tão próxima, Handsome não teve nenhuma chance de se esquivar. Foi muito rápido. Sneak! As garras afiadas abriram a garganta de Handsome. Handsome olhou surpreso, mas gradualmente a vida desapareceu de seus olhos. Ele simplesmente não conseguia entender de onde vinha essa fera mágica do tipo roedor de meio metro de comprimento. A primeira coisa que fez ao entrar na sala foi examiná-la cuidadosamente. Ele só notou um pequeno rato das sombras no chão, do tamanho da palma da mão de um homem. Poderia um Shadow Mouse do tamanho da palma da mão representar uma ameaça? Para um guerreiro rank 8, de jeito nenhum. Handsome, portanto, não estava em guarda contra isso. E assim, sendo pego totalmente desprevenido, este guerreiro rank 8, Handsome, foi facilmente morto pelo rato das sombras Beb. Na verdade, sua morte não foi tão injusta. Dado o poder atual de Beb, mesmo que Handsome tivesse sido capaz de lutar contra ele de forma aberta e justa, ele provavelmente não teria conseguido aguentar por muito tempo. Resgate. Clyde e Merritt ficaram chocados. Um imponente guerreiro rank 8 morreu em uma ação. Os dois olharam em choque para aquele rato das sombras. Diante de seus olhos, o corpo de Beb encolheu, retornando ao estado do tamanho de um punho e depois saltando de volta para os ombros de Linley. Bebê, bom trabalho. Linley esfregou a cabecinha de Beb. Beb fechou os olhos, deleitando-se com a sensação. Linley virou a cabeça para olhar mais uma vez para Clyde. Aquele olhar frio em seus olhos deixou Clyde muito desconfortável. Linley, o que você pensa que está fazendo? Clyde latiu friamente. Ao mesmo tempo, ele começou a ativar o ki de batalha em seu corpo. Mas naquele momento, Clyde de repente sentiu que aqueles vasos sanguíneos abertos em seu corpo foram subitamente bloqueados por alguma coisa. Baseado no denso ki de batalha que Clyde possuía como um guerreiro rank 9, no passado o fluxo de seu ki de batalha era tão poderoso e forte quanto as ondas esmagadoras do mar. Mas agora ele só conseguia ativar à força uma pequena quantidade de ki de batalha e às vezes, o fluxo era totalmente interrompido. Neste momento, a quantidade de ki de batalha disponível para Clyde era talvez apenas 1% do que normalmente estava disponível para ele. Vossa Majestade, não grite e não resista. Se você resistir, você morre. Linley disse calmamente. Clyde percebeu instantaneamente em que tipo de situação ele estava agora. Neste momento, apenas com base em sua força muscular, ele talvez pudesse competir contra um guerreiro rank 7. Mas aquele pequeno rato das sombras nos ombros de Linley era capaz de matar até mesmo um guerreiro rank 8 como Handsome num piscar de olhos. Clyde não tinha a menor dúvida de que Linley e seu pequeno rato das sombras tinham o poder de matá-lo em um instante. Linley, como você ousa? Você se atreve a tentar assassinar sua majestade? Aterrorizado, Merritt gritou.
Cala sua boca. Linley lançou um olhar congelado para Merritt. A força muscular de Merritt não era tão poderosa. Agora que ele estava virtualmente totalmente incapaz de ativar seu ki de batalha, ele talvez pudesse ser comparável, no máximo, a um guerreiro normal de rank 4. Merritt também entendeu rapidamente a situação. Não ousando gritar com Linley, ele ainda tentou persuadi-lo. Linley, você tem um grande futuro e muito potencial. No futuro, você será um oficial de alto nível dentro da Igreja Radiante, e talvez um dia você seja o próximo Santo Imperador. Por que você deve destruir suas perspectivas futuras? Linley, confio que Sua Majestade não irá culpá-lo por ter matado Patterson. Ele trouxe calamidade para si mesmo quando agiu contra seu pai. Enquanto falava, Merritt olhou para Clyde. Clyde assentiu também. Linley, estou disposto a fingir que nada aconteceu hoje. Quanto a Patterson, ele já está morto. Linley, Sua Majestade já falou. Não haja precipitadamente. Merritt disse apressadamente. Cala sua boca. Linley de repente esticou o braço. Como garras de ferro, a mão direita de Linley se estendeu e agarrou Merritt pela garganta, levantando-o repentinamente no ar. Merritt olhou para Linley aterrorizado, balbuciando seus apelos. Linley. Clyde imediatamente gritou. Mas com uma risada fria, Linley flexionou os dedos e depois relaxou a mão. Crush. Com um estalo, Merritt caiu no chão. Ele agarrou a garganta, mal conseguindo forçar um som de ah. Momentos antes de sua morte, ele ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele veio visitar hoje ao lado do rei Clyde e ainda assim, esse foi o resultado. Ao morrer, a vida de Merritt começou a passar diante de seus olhos. A última coisa em que ele pensou foi uma mulher. Se eu soubesse que morreria nas mãos de Linley, então, naquele dia, eu não deveria ter deixado Alice escapar por entre meus dedos. Este foi o último pensamento que Merritt teve. Linley estava sorrindo friamente para Clyde. Linley, por que você está agindo contra mim? Parece que te tratei muito bem. Clyde olhou para Linley, mas neste momento Clyde estava esperando para si mesmo. Leão da Neve, traga alguém rápido. Como um guerreiro rank 9, Clyde tinha sua própria besta mágica companheira. O Leão da Neve era um Leão da Neve glacial, uma fera mágica de 8º lugar que veio do extremo norte. De um modo geral, permaneceria no palácio. Por causa do contrato de ligação de alma que os unia, as mentes do Leão da Neve e de Clyde estavam ligadas. Assim, o Leão da Neve soube imediatamente que Clyde havia sido vítima de uma emboscada. Clyde sabia muito bem que agora, sua prioridade era atrasar o máximo que pudesse. É verdade, você me tratou bem. Mas e minha mãe? Linley olhou mortalmente para Clyde. Se não fosse pelo fato de que, no passado, Clyde ordenou o sequestro da mãe de Linley, o pai de Linley ainda estaria vivo e sua mãe também estaria em casa. Seus pais ainda estariam vivos. Mas por causa das ações de Clyde, ele perdeu ambos os pais. Mãe? Sua mãe não morreu durante o parto? Clyde não entendeu. Morrer no parto? Linley riu alto, sua voz selvagem. E então ele olhou friamente para Clyde. Essa foi apenas uma história de capa que inventamos. Clyde, depois que minha mãe deu à luz meu irmão mais novo, meu pai e ela foram ao templo radiante para orar. Mas naquela noite, ao voltarem para o hotel, foram atacados e minha mãe foi capturada. Clyde, será que você esqueceu que há 12 anos, ordenou que Patterson fizesse com que sequestradores sequestrassem minha mãe? Linley olhou friamente para Clyde. Não negue. Patterson já me contou tudo. Aquela era sua mãe? Clyde ficou totalmente chocado. O que você se lembra agora? Os olhos de Linley estavam fervendo de fúria. Diga-me, o que aconteceu com minha mãe? Diga-me, ela está viva ou morta? Clyde disse calmamente, sua mãe, eu entreguei para outra pessoa. Você não pode se dar ao luxo de ofender essa pessoa. Nem eu posso. Outra pessoa? Linley não entendeu totalmente. Mas ao mesmo tempo, Linley sentiu um fio de esperança em seu coração. Uma pessoa que nem mesmo Clyde podia ofender havia sequestrado sua mãe. Tinha que haver uma razão importante por trás disso. Talvez, sua mãe ainda estivesse viva. Clyde riu friamente. Mas posso te dizer uma coisa. Sua mãe está morta. Sem dúvida, ela está morta. Não, Linley olhou fixamente. Você não acredita em mim? Apesar da situação em que se encontrava, Clyde começou a rir. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 29, Mate quantos vierem. Dentro do palácio. O Leão da Neve Glacial que Clyde domou tinha cerca de 10 servos dedicados exclusivamente à sua manutenção. Depois de cuidar dele por tanto tempo, os atendentes do Leão da Neve Glacial já podiam adivinhar o que o Leão da Neve Glacial estava dizendo quando rugiu. Onde está o Leão da Neve? Um atendente do palácio vestido de branco disse em voz estridente. Milord, o Leão da Neve está dormindo. Um dos atendentes do Leão da Neve Glacial disse respeitosamente. Milímetros. O atendente do palácio assentiu arrogantemente. Rugido, rugido. De repente uma série de rugidos ferozes pôde ser ouvida. Os rugidos pareciam frenéticos e preocupados. Ao ouvir o som, o rosto do atendente responsável por cuidar do Leão da Neve Glacial mudou instantaneamente. O atendente do palácio vestido de branco ficou ainda mais preocupado. Ele perguntou, o que está acontecendo? O que há de errado com o Leão da Neve?
Rugindo furiosamente, o leão da neve rapidamente avançou em direção a eles. Sua Majestade está em perigo. O servo encarregado de cuidar do leão da neve estava frenético. Rápido! Há 10 anos, isso também aconteceu uma vez. Sua Majestade deve estar em grave perigo. Rápido, rápido, vá proteger Sua Majestade. Milord, onde está Sua Majestade agora? A expressão no rosto do atendente do palácio vestido de branco também mudou. Sua Majestade deixou o palácio. Certo. Ele foi para a mansão de Lord Linley. Rápido, rápido, vá proteger Sua Majestade. O atendente gritou. Ao mesmo tempo, o atendente saltou diretamente nas costas do leão da neve. Depois de passar todos os dias alimentando o leão da neve, a criatura tinha muito pouca animosidade em relação a ele e estava disposta a deixá-lo montar em si mesma. Justo neste momento, 5 sombras de repente voaram também. Estes foram 5 dos maiores especialistas do palácio. Leão da neve, Sua Majestade está em perigo? Um homem de meia-idade de cabelos dourados latiu para o leão da neve glacial. O leão da neve continuou a gritar enquanto balançava a cabeça ao mesmo tempo. Rápido para a mansão de Lord Linley. Sua Majestade está lá. Um especialista de cabelo já lhe disse rapidamente. Quarto irmão, você vai encontrar Lord Kaiser, Caixa. O homem de meia-idade de cabelos dourados gritou. Lord Kaiser era o líder desses especialistas e um dos combatentes mais poderosos do reino de Fenlai. Havia apenas um total de 2 combatentes do 9º nível que haviam jurado lealdade ao reino de Fenlai, sendo um deles o próprio rei Clyde e o outro sendo este Lord Kaiser. Por causa do alto status de Lord Kaiser, não havia necessidade de ele viver por muito tempo no palácio. Sim, segundo irmão, você vai proteger Sua Majestade. Encontrarei Lord Kaiser. O homem de cabelo jade imediatamente saiu em disparada. Leão da neve, vamos embora. Os 4 imediatamente fugiram com o leão da neve na direção da mansão de Linley. Dentro da mansão de Linley. Neste momento, dentro do pátio de recuperação de Linley, além de 2 cadáveres, apenas Linley e Clyde estavam presentes. Não, como você sabe que minha mãe está morta? Você não disse que deu minha mãe para outra pessoa, uma pessoa que nem você ousou ofender? Não acredito que uma pessoa assim sequestraria minha mãe apenas com o propósito de matá-la. Linley recusou-se a acreditar. Seu pai já estava morto. Linley não queria que sua mãe também morresse. No fundo do seu coração, Linley ansiava que sua família estivesse viva. Haha! Clyde começou a rir enquanto olhava para Linley com pena nos olhos. Linley, posso lhe dizer claramente neste momento, essa pessoa não me instruiu a sequestrar sua mãe para ele. Fiz isso por iniciativa própria, sequestrando sua mãe e depois presenteando-a com ele. Porque eu sabia, ele realmente precisava de mulheres como ela. E também sei muito bem que no passado este senhor adquiriu algumas mulheres como sua mãe. E todos eles, sem exceção, pereceu. Uma sugestão de risada louca estava nos olhos de Clyde. Linley parecia ter sido atingido por um raio. Seu corpo balançou. Sem exceção, Linley olhou para Clyde. Clyde olhou para Linley com pena nos olhos. Linley, você deveria ter tido um futuro extremamente resplandecente. Mas você insistiu em escolher esse caminho. Como você já escolheu esse caminho, seu futuro também está determinado. Ha 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 alhanha. Linley de repente começou a rir alto, todos os músculos do seu rosto se contraindo. Linley olhou para Clyde com olhos de morte. Clyde, foi você. Foi você quem machucou minha mãe e no final causou a morte de meu pai. Se não fosse por você, provavelmente eu estaria desfrutando de uma vida maravilhosa com meus pais agora. Foi você. Foi tudo você. Foi você quem arruinou. A mão de Linley se estendeu, agarrando um cinzel reto ao seu lado. O que você está planejando fazer? Clyde olhou para Linley com seus olhos de tigre. O que eu vou fazer? Linley olhou para o cinzel reto em suas mãos. No passado, sempre me dediquei à escultura em pedra. Mas hoje, quero tentar esculpir carne. Os olhos de Linley já haviam começado a ficar com uma cor escura e dourada, assim como aqueles olhos do dragão espinhoso blindado. Sem coração. Frio. Dentro do anel do dragão espiral, Duerrin Covart continuou a manter seu silêncio. Tendo visto Linley crescer, Duerrin Covart entendeu Linley muito bem. Linley valorizava profundamente sua família e seus irmãos. Pelo bem de sua família e de seus irmãos, Linley não temeria a morte. Neste momento, o homem responsável pelas mortes de sua mãe e seu pai estava bem na sua frente. Era impossível para Linley manter a calma num momento como este. Esculpir carne? Clyde ficou surpreso. O olhar de Linley era feroz e ele inspecionou cuidadosamente todo o corpo de Clyde. Não se preocupe. Você tem um corpo tão forte e poderoso. Estou confiante de que serei capaz de te cortar 1000 vezes antes de deixar você morrer como mulher. A voz de Linley estava congelante e a aura assassina rolava dele em ondas. Você... O rosto de Clyde ficou gelado também, e ele rosnou violentamente. Linley, eu definitivamente vou matar você e deixar você se reunir com seus 2 infelizes pais. Reunir? Pensando em seus pais, o desejo de matar de Linley ficou ainda mais forte. Experimente minha técnica de cinzel reto. O rosto de Linley parecia coberto por uma camada de gelo. Com um aceno de mão, ele enviou o cinzel diretamente para a cintura de Clyde.
Mas assim que o cinzel reto chegou a cerca de 10 centímetros de Clyde, foi subitamente impedido por uma força estranha. Um sigilo translúcido apareceu de repente no ar, bloqueando facilmente o cinzel de Linley. O que é isso? Linley ficou totalmente chocado. Eu te disse, eu definitivamente vou matar você. Clyde levantou-se, olhando para Linley com arrogância. Seu corpo poderoso fazia parecer um leão enfurecido. Impossível. O corpo de Linley entrou em erupção com o ki de batalha sangue de dragão, e o cinzel reto em suas mãos cortou violentamente o corpo de Clyde. Svi, Svi. 7 golpes seguidos, todos direcionados a uma parte diferente do corpo de Clyde. Mas não importa onde ele cortasse, seu cinzel seria bloqueado por aquele padrão translúcido a cerca de 10 centímetros de distância do corpo de Clyde. Você não tem a capacidade de me matar, Clyde disse arrogantemente. Haarg. Nos ombros de Linley, a boca de Bebe de repente se alargou e se expandiu enquanto ele mordeu Clyde violentamente. Enfrentando o ataque de mordida de Bebe, Clyde não parecia nem um pouco assustado. Talvez ele estivesse simplesmente confiante demais no poder dessa defesa, já que nem sequer tentou se esquivar. Quando as presas de Bebe esmagaram aquela defesa translúcida, a barreira translúcida de repente brilhou com as 7 cores do arco-íris por um momento, e então as cores desapareceram. A expressão no rosto de Clyde mudou. Que ataque poderoso! Clyde não se atreveu a deixar Bebe mordê-lo novamente e rapidamente avançou para o lado de fora. Chefe, ataque-o, ataque-o. Essa barreira defensiva em seu corpo não é inata para ele. Deve ser algum tipo de feitiço mágico de um pergaminho ou algo assim. Tem que haver um limite para o quanto isso pode aguentar. Seus ataques irão diminuir sua energia e quando a energia acabar, ele definitivamente morrerá. Bebe insistiu freneticamente com Linley. Linley entendeu imediatamente essa lógica. Você quer escapar? A pele de Linley de repente começou a ficar coberta por escamas pretas, e aquelas pontas afiadas começaram a se projetar de seus cotovelos e rótulas. Uma longa cauda semelhante a um chicote de ferro brotou atrás dele e nas costas de Linley, uma fileira de espinhos irrompeu de sua espinha. Forma dracônica. Forma dracônica total. Mesmo em seu estado normal, Linley já era um guerreiro rank 7. Depois de Dragonfor, ele era um guerreiro em estágio inicial do rank 9. Svi. Linley saltou do chão e ao fazê-lo, o mármore sob seus pés rachou. Transformando-se em um borrão, Linley atacou diretamente Clyde. No momento, Clyde só conseguia contar com aquela quantidade comparativamente pequena de força muscular para correr e, portanto, não conseguia se mover em alta velocidade. O poderoso braço direito coberto de escamas de Linley varreu ferozmente suas garras em Clyde. Que merda! Uma força terrivelmente poderosa esmagou-se contra a barreira defensiva de Clyde. Embora esta barreira fosse capaz de proteger Clyde, ainda seria impactada pelo impulso da força. Era como se Clyde estivesse dentro de uma carruagem incrivelmente robusta. Quando outros atacassem a carruagem, embora Clyde não fosse ferido, a carruagem seria lançada voando em uma determinada direção. Naturalmente, Clyde seria enviado voando também. Este era exatamente esse tipo de situação. O corpo de Clyde foi lançado para frente e depois bateu diretamente na tela de madeira. A tela de madeira se desintegrou totalmente com o poder desse golpe, mas Clyde não ficou ferido. Ele ficou de pé. Guerreiro sangue de dragão. Você realmente pode se transformar em um guerreiro sangue de dragão. Vendo Linley tendo verdadeiramente a forma draconiana, Clyde ficou totalmente atordoado. Antes, a força de Linley não era tão impressionante. Mas depois de assumir a forma dracônica, ele realmente possuía o poder de um guerreiro rank 9. A fama dos guerreiros supremos realmente não era vazia. Não posso deixar isso continuar. Caso contrário, esta guarda do destino entrará em colapso. A coisa com que Clyde mais contava era esse Fateguard. No passado, o próprio Santo Imperador legou a Clyde. Este guarda do destino veio de um dos melhores pergaminhos mágicos defensivos existentes e era poderoso o suficiente para permitir que Clyde resistisse a um único golpe de um combatente de nível santo. Capaz de bloquear um ataque com força total de um combatente de nível santo. Quanto a um combatente de 9ª patente, poderia levar dezenas de golpes antes de se despedaçar. Clyde, me recuso a acreditar que a energia de sua armadura mágica é infinita e infinita. O Linley totalmente em forma de dragão caminhou em direção a Clyde, passo a passo. Vendo Linley com espinhos projetando-se de suas costas, todo o seu corpo coberto de escamas, em particular, com aquela longa cauda em forma de chicote, Clyde sentiu que havia encontrado uma fera mágica em forma humana. No passado, ele não teria ficado nem um pouco com medo, mas agora ele tinha menos de 1/10 do seu poder habitual. Uau! Clyde de repente correu para frente, voando em direção a uma janela. Svi! A cauda dracônica de Linley varreu violentamente. Apesar de se mover mais tarde, chegou primeiro, pousando diretamente no corpo de Clyde. O corpo de Clyde foi lançado voando, batendo violentamente no canto da janela. Atravessando a janela, o corpo de Clyde foi lançado rolando no pátio. Com um salto, Linley voou também, o chão sob seus pés se estilhaçou com um salto. Você ainda quer escapar?
As garras e pernas em forma de dragão de Linley atacaram ferozmente Clyde, enquanto, ao mesmo tempo, Bebe continuamente mordia e arranhava Clyde, tentando reduzir a energia em sua barreira defensiva o mais rápido possível. Confiando em sua significativa experiência de combate, bem como em sua força natural como um guerreiro rank 7, bem como no poder defensivo do Fateguard, Clyde fez o seu melhor para desviar dos golpes de Linley e atrasar o máximo que pudesse. Proteja sua majestade. Proteja sua majestade. Roar. Do lado de fora, podiam ser ouvidos os sons de muitas pessoas gritando, assim como o rugido de uma fera mágica. Linley, hoje você está condenado a morrer. Clyde estava exultante. Até agora, ele podia sentir que seu Fateguard havia gasto apenas metade de sua energia. Tinha mais que suficiente para continuar a bloquear os ataques de Linley. O olhar de Linley ficou ainda mais frio. Se alguém vier, eu mato um. Se dois vierem, mato um par. Eu matarei quantos vierem. A intenção de matar de Linley atingiu um crescendo. Que merda! A cauda dracônica de Linley bateu violentamente em Clyde, fazendo-o voar contra a parede do pátio, que imediatamente começou a rachar. Ao mesmo tempo, as garras afiadas de um borrão negro atacaram ferozmente o corpo de Clyde, esmagando Clyde com força contra o chão mais uma vez. Colidir. O portão fechado do pátio se abriu de repente, enviando seus cacos quebrados voando por toda parte. Um leão de 5 metros de comprimento e 3 metros de altura com um corpo de pelo branco puro investiu por dentro. De sua boca, cuspiu centenas de pontas azuis já do tamanho de um dardo, enquanto atrás dele, um grupo de especialistas do palácio também atacou. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 30. Mesmo que eu morra, vou te matar. O grupo de guerreiros que atacou atrás do leão da neve glacial ficou chocado ao ver a cena no pátio. O que é esse monstro? A criatura dentro do pátio estava coberta de escamas pretas, as costas cobertas por uma fileira de pontas afiadas que brilhavam com uma luz fria e dourada e uma cauda dracônica semelhante a um chicote de ferro que balançava para frente e para trás. Em particular, quando este monstro olhou para eles, eles notaram seus estranhos olhos dourados escuros. Esses olhos dourados escuros estavam cheios de crueldade, frieza e assassinato. Graavr. Sem medo nem um pouco, o leão da neve glacial foi o primeiro a atacar o monstro. O leão da neve glacial cuspiu uma massa de dardos azul jade de sua boca, mas o monstro não se esquivou, permitindo que atacassem suas escamas. Com um estrondo estrondoso, o ar foi rasgado pelo som da colisão. O ataque não prejudicou em nada o monstro. Foda-se! Uma voz gutural e furiosa ecoou da boca do monstro. Sua perna direita de repente se transformou em um borrão cilíndrico e bateu violentamente contra o corpo do leão da neve glacial. O leão da neve glacial foi realmente expulso. Esta era uma fera mágica de rank 8, mas foi lançada voando com um único chute. Mas como esses guardas poderiam saber que, tendo completado a forma draconiana, Linley havia entrado no domínio de um combatente de rank 9? Mate-o. Clyde uivou alto de raiva. Só agora os especialistas, que ficaram atordoados com a cena, se recuperaram. Imediatamente todos eles soltaram gritos de raiva enquanto sacavam suas armas e atacavam Linley. Ao mesmo tempo, as feras mágicas pertencentes a esses especialistas também começaram a atacar Linley. Besta mágica Lobo do Gelo. Besta mágica Goreliorce. Besta mágica Mastodonte. Besta mágica Bluevin Varbird. Uma besta mágica após a outra atacou Linley do ar ou do chão. Linley era como um redemoinho, atraindo todos os guerreiros e feras mágicas próximas para atacá-lo. Esse tipo de ataque focado em larga escala foi realmente muito aterrorizante. O olhar promissor de morte de Linley estava preso em Clyde. Bebe continuou a atacar Clyde sem parar, reduzindo a energia restante no Fateguard de Clyde. Clyde, hoje devo matar você. Linley não se importava nem um pouco com os guerreiros ao redor. Neste momento, a pessoa mais forte presente era um guerreiro rank 8. Embora em sua forma draconiana, Linley ainda fosse apenas um guerreiro de 9º nível no estágio inicial. Linley havia herdado uma das características mais fortes do dragão espinhoso blindado, uma defesa incrivelmente aterrorizante. O ataque de um guerreiro rank 8 ao pousar nas escamas negras de Linley não poderia ferir Linley nem um pouco. O único homem de grande porte entre eles, um homem de 2 metros de altura, musculoso e com cintura de urso, balançou um enorme machado de batalha contra Linley. No topo do machado de batalha havia uma camada de luz vermelha brilhante, fazendo com que até a temperatura do ar subisse. Foda-se! Linley não se esquivou. Fechando suas garras ferozes em punho, ele socou o machado com uma velocidade surpreendente, dividindo o ar com a força de seu soco. Bam! Aquele enorme e robusto machado de batalha foi diretamente esmagado em pedacinhos. O punho de Linley não diminuiu nem um pouco quando perfurou o peito do guerreiro. E mesmo quando seu punho penetrou no peito do homem, a outra mão de Linley também penetrou. Com um puxão poderoso de ambos os braços, Linley rasgou o guerreiro em 2 metades por dentro. O sangue respingou nas escamas de Linley, fazendo Linley parecer ainda mais com um demônio vindo das profundezas do inferno. Segundo irmão, os outros 3 guerreiros gritaram de raiva. Aquele que Linley matou foi um daqueles 4 guerreiros do 8º posto. Os olhos dos 3 guerreiros restantes ficaram vermelhos e ao lado de suas feras mágicas, todos atacaram Linley. Que merda!
A cauda dracônica de Linley de repente os atingiu de lado. Um dos guerreiros que pretendia emboscar Linley por trás, um homem alto, magro e de cabelos dourados, foi atingido na cabeça pela cauda. Sua cabeça quebrou, espalhando sangue por toda parte. Ele é um demônio, um demônio. Todos matem-no. Aterrorizados pela demonstração de poder de Linley, todos começaram a gritar e atacar. Mais e mais pessoas estavam vindo dos pátios mais distantes, e até mesmo alguns dos guardas que estavam originalmente estacionados para proteger Linley vieram atacar Linley também. Porque escamas pretas cobriam todo o corpo de Linley, até mesmo seu rosto, ninguém sabia que esse monstro era Linley. Na mente de todos, este era um demônio aterrorizante. Mate isso. Sua Majestade, apresse-se e fuja. 2 guerreiros rank 8 saltaram para o lado de Clyde. Mas assim que terminaram de falar, uma sombra negra avançou em direção a eles. Esses 2 guerreiros tiveram tempos de reação extremamente rápidos e com um tremor, seus corpos também se tornaram borrados. Um pedaço de carne de um dos ombros do guerreiro foi arrancado e aquela sombra negra continuou a atacar aquele guerreiro. Contando com garras ferozes e dentes afiados, em um período muito curto de tempo, mais de 10 pedaços de carne foram arrancados daquele guerreiro, e o sangue fluiu de todos os lugares de seu corpo. Tendo perdido muito sangue e muita carne, o guerreiro começou a cambalear e tropeçar. Crush! Uma pata afiada bateu diretamente em seu crânio, esmagando-o e matando-o no local. Beb, concentre seus ataques em Clyde. A voz de Linley soou na mente de Beb. Entendi, chefe. Uau! Clyde aproveitou a oportunidade para pular para fora do pátio. Xiii! O grito estridente de Beb mais uma vez dividiu o ar. Transformando-se em um borrão preto, Beb bateu diretamente na parede em alta velocidade. A parede já rachada se separou instantaneamente e Beb avançou direto, atacando Clyde freneticamente. Mate esse demônio. Todos matem-no. Clyde comandou em voz alta. Sua Majestade. As pessoas no pátio de Linley estavam crescendo em número cada vez maior, e milhares de soldados do palácio vieram atacar para proteger o rei também. Muitos nobres também, tendo notado a comoção, ordenaram imediatamente ao seu povo que protegesse Sua Majestade. O número de pessoas na mansão de Linley já poderia ser descrito com a frase um oceano de pessoas. As pessoas estavam por toda parte. Por honra! Por honra! Um esquadrão de cavaleiros da Igreja Radiante imediatamente correu na frente de Clyde, e todos eles atacaram simultaneamente aquele borrão preto veloz como um raio. Para proteger Sua Majestade, um grande número de soldados estava disposto a ignorar sua própria segurança. Checrei! O grito estridente de Beb mais uma vez dividiu o ar, e sua velocidade de repente aumentou ainda mais. O estranho corpo turvo de Beb, garras afiadas, presas ferozes e velocidade surpreendente se transformaram no emissário do Deus da Morte, e um guerreiro após o outro desmaiou. Beb escavou diretamente alguns de seus peitos. Outros foram decapitados e suas cabeças voaram. Os crânios dos outros foram quebrados. Circulando e girando, Beb continuou a atacar Clyde. Clyde podia sentir claramente que a energia ao redor de seu corpo continuava a diminuir. Este animal de estimação de Linley é muito assustador. Só agora Clyde entendeu totalmente quanto poder Linley tinha. Neste momento, Linley estava totalmente cercado e preso por um oceano de guerreiros. Ele era poderoso, é verdade, mas sob o ataque em massa de um grande número de feras e guerreiros mágicos, mesmo que ele fosse capaz de matar uma pessoa com um único golpe, ele ainda precisaria de muito tempo. Não posso atrasar. Assim que os combatentes de nível santo da Igreja Radiante chegarem, não terei nenhuma chance. Vendo as massas enlouquecidas contra ele, e os guerreiros gritando palavras como por honra, e por Sua Majestade, e demônio Linley ficou cada vez mais frenético. Além do mais, muitos magos também estavam lançando feitiços em Linley de longe. Que merda! Ban! O corpo de Linley parecia ter se transformado em um arco-íris, enquanto incontáveis feitiços mágicos aterrissavam em seu corpo. Mas as habilidades defensivas de Linley eram simplesmente aterrorizantes. O dragão espinhoso blindado foi elogiado como a besta do tipo dragão com o maior poder defensivo. Não houve dúvida sobre isso. Checrei. Ao longe, o grito estridente de Beb podia ser ouvido, mas Linley estava cercado por um mar de soldados e guerreiros. Ele não pôde deixar de se sentir frenético. Clyde, pai, mãe, hoje mesmo que eu morra vou matá-lo. Se o pior acontecer, então nossa família se reunirá no submundo. Pequeno Varton, confio o clã Baruch a você. Linley disse para si mesmo. Neste momento, Linley não se importava mais nem temia a morte. Clyde. Linley soltou um rugido furioso e seu braço direito coberto de escamas tocou sua cintura. De repente um lindo clarão violeta iluminou o ar. Morra, todos vocês morram. Linley começou a massacrar. Linley se transformou em um tornado, e a luz violeta tremeluziu lindamente, seu estranho brilho brilhando aqui e ali. Em todos os lugares por onde Linley passava, os guerreiros caíam, eram cortados ao meio ou transformados em pasta de carne. A espada divina violeta de sangue. Dada a agudeza da violeta de sangue, especialmente quando empunhada pelo Linley em forma de dragão, até mesmo os guerreiros rank 7 foram diretamente cortados ao meio. Um massacre. Empunhando a violeta de sangue, a taxa de abate de Linley aumentou 10 vezes.
Onde quer que aquela luz roxa brilhasse, grupos de guerreiros caíam no chão. Linley estava avançando na direção de Clyde em alta velocidade. A cada passo à frente, ele foi forçado a matar 10 pessoas. Matar, matar, matar. O sangue humano jorrou por toda parte como fontes, e ossos quebrados jaziam por toda parte, tão comuns quanto lama. O Linley em forma de dragão coberto de escamas negras parecia ter realmente se transformado em um demônio do inferno. Diante de seu ataque massacrador, um guerreiro após o outro desmoronou. Ninguém poderia impedir seu avanço. Bam! A cada passo Linley fazia a terra tremer. Violeta de sangue dançou em suas mãos e outro corpo desabou. Todos os arbustos da colina artificial próxima foram erradicados há muito tempo, e todas as paredes da mansão também caíram. Linley finalmente chegou ao lado de Clyde. Por causa dos constantes ataques de Bebe, Clyde não conseguiu fugir para lugar nenhum. Linley, você deve me matar? Clyde olhou para Linley. Os lábios de Linley curvaram-se para cima levemente. Deve? Desde que seu pai morreu e Linley instruiu Ilma a tirar a lâmina de guerra Slaughter da União Sagrada, Linley havia se decidido. Não importa o que acontecesse, ele iria vingar seu pai. Ah! Seu ki de batalha Dragonblood explodiu, os braços de Linley de repente, bizarramente expandiram em tamanho por 1 polegada, enquanto sua força física era levada ao limite. Parecendo quebrar e cortar o próprio ar, a espada divina violeta de sangue em suas mãos cortou violentamente o corpo de Clyde. Bam! Clyde foi derrubado pela força daquele golpe, e seu corpo bateu violentamente contra aquela colina artificial. As pedras no topo da colina artificial foram lançadas voando por toda parte. Seu corpo se transformou em um borrão. Linley apareceu mais uma vez na frente dele. Linley parecia ter se transformado em um tornado, e quando se virou, sua perna direita atacou ferozmente o pescoço de Clyde. Embora este golpe tenha sido mais uma vez protegido pelo Fateguard, o corpo de Clyde ainda foi esmagado profundamente no chão pela força daquele golpe. Que merda! Imediatamente seguindo a perna direita de Linley estava a cauda dracônica de Linley. Como um chicote, atingiu duramente o corpo de Clyde repetidas vezes. O poder que estava sendo lançado no corpo de Clyde e através dele no chão era semelhante a um meteoro atingindo a terra. Mais de 10 grandes rachaduras apareceram no chão e seu corpo afundou na fenda recém-criada. A barreira translúcida que protegia o corpo de Clyde estava começando a tremer, e o arco-íris de 7 cores brilhava descontroladamente, prestes a quebrar a qualquer momento. Está prestes a quebrar. Linley exultou descontroladamente. Proteja sua majestade. Um grito estridente soou. Senhor Kaiser! Os guerreiros que ficaram aterrorizados pela forma como foram massacrados por Linley e Bebe ficaram em êxtase. Um homem de constituição poderosa com longos e esvoaçantes cabelos cor de jade, avançou com uma espada grande nas mãos. A velocidade de seus movimentos não era nem um pouco inferior à de Linley. O coração de Linley tremeu. O segundo guerreiro rank 9 no reino de Fenlai Kaiser. Não é bom. Esqueça. Linley nem sequer se virou para olhar para Kaiser. Ele rapidamente perseguiu Clyde, que aproveitou a oportunidade para fugir da fenda em que havia sido esmagado. A defesa da guarda do destino de Clyde foi esticada até o limite e poderia quebrar a qualquer momento. Ele teve que aproveitar este último momento para matar Clyde. Parar! Kaiser uivou de raiva. Bam! Linley mais uma vez bateu com o punho contra Clyde, desta vez acertando um soco no queixo de Clyde, fazendo subir no ar. Imediatamente em seguida, o corpo de Linley girou em alta velocidade e como um par de machados de batalha. Sua perna direita e sua cauda semelhante a um chicote de ferro atingiram em sequência o corpo de Clyde. Bzzzt. Um som muito estranho emanou do corpo de Clyde. O corpo de Clyde estava no ar, e a barreira protetora ao seu redor tremia sem parar, brilhando com aquele arco-íris de 7 cores. Mas naquele momento no ar, um borrão negro brilhou em sua direção, enviando uma garra cruel contra aquele arco-íris de 7 cores. Quebrar! Um som claro pôde ser ouvido e a barreira ao redor do corpo de Clyde se quebrou. Quebrou! Vendo isso, Linley ficou extremamente feliz. Ele imediatamente atacou diretamente Clyde, mas neste exato momento, Kaiser chegou e cortou violentamente Linley com sua espada larga. Mas Linley não se importou nem um pouco com a espada, continuando a atacar diretamente Clyde. Mas justamente neste momento, nenhum dos milhares de guerreiros em batalha na mansão de Linley notou que uma pessoa estava flutuando no ar, observando de cima. Embora essa pessoa estivesse parada no ar, alguém olhando para ele de baixo não seria capaz de vê-lo. Eles não viriam nada lá. Ele era muito magro, careca e usava uma longa túnica branca. Seu rosto estava calmo, e ele observava os acontecimentos abaixo com o olhar gelado de um deus. Foi sua santidade, o próprio santo imperador da Igreja Radiante. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 31, Não aceito. Como eu suspeitava, esse gênio do clã Baruch é de fato capaz de realizar a formação dracônica. Embora não seja exatamente igual aos guerreiros sangue de dragão registrados, apesar de sua juventude, ele já tem o poder de um guerreiro de rank 9. Os guerreiros sangue de dragão fazem jus à sua reputação como um dos 4 guerreiros supremos. O santo imperador da Igreja Radiante, Aidens, Hai Ting-se, tinha uma sugestão de sorriso no rosto enquanto observava o que acontecia abaixo.
As mais de 1000 vítimas abaixo e a terra manchada de sangue não foram suficientes para fazer o coração do santo imperador estremecer, mesmo que ligeiramente. Kaiser páreo! Clyde gritou freneticamente. Clyde nunca imaginou que, apesar de possuir um guarda do destino, ele seria sitiado até esse ponto. Além do mais, estava dentro da capital sagrada da cidade de Fenlai. Sim, Sua Majestade! Kaiser gritou em resposta, enquanto apontava sua espada larga para Linley. Linley não tentou se defender contra esse ataque. Mesmo que eu tenha que levar esse golpe de frente, vou matar Clyde primeiro. A morte de seus pais encheu Linley de um ódio sem limites por Clyde. Somente matando Clyde ele ficaria satisfeito. Caso contrário, mesmo que morresse, ficaria insatisfeito. Baque! A espada bateu contra o corpo de Linley. Linley estava planejando levar esse golpe de frente, mas de repente percebeu que, estranhamente, isso na verdade não era um ataque contra ele. Este golpe foi usado para bloquear o impulso de ataque de Linley, enquanto, ao mesmo tempo, Kaiser aproveitou a força contrária para se lançar voando em direção a Clyde a uma velocidade surpreendente. Svi! Bebe mais uma vez atacou Clyde. Bam! Aquela espada grande cortou o ar, bloqueando o caminho de Bebe. Bebe usou suas garras ferozes para trocar um golpe violento contra a espada grande. Clang! Bebe apenas sentiu uma aura de fogo emanar da superfície daquela espada larga, enquanto, ao mesmo tempo, uma rajada feroz de ki de batalha se alastrou em direção a ele. Bebe imediatamente se esquivou rapidamente, mas mesmo assim aquele ki de batalha ardente atingiu seu corpo. No entanto, confiando em suas surpreendentes habilidades defensivas, Bebe só deu uma cambalhota no ar uma vez antes de pousar no chão novamente. Kaiser ficou na frente de Clyde, olhando friamente para Linley e Bebe. Chefe, esse cara é muito durão. O pelo de Bebe estava em pé e ele olhou fixamente para Kaiser. Linley também podia sentir o poder do Kaiser. Em termos de velocidade, Kaiser não era nem um pouco mais lento que ele, e quando golpeava com a espada, sua velocidade era ainda mais surpreendente. Este Kaiser era um verdadeiro guerreiro de rank 9, com experiência significativa também. Quem é você? Por que você está tentando matar Sua Majestade? Espada na mão, Kaiser olhou friamente para Linley. Linley não falou. Batendo em sua cintura, a espada divina violeta de sangue apareceu mais uma vez em suas mãos. Ao mesmo tempo, Linley utilizou imediatamente o feitiço de suporte estilo vento supersônico. Um feitiço supersônico de 7º nível ainda era capaz de aumentar um pouco a velocidade de Linley. Um especialista duplo, tanto mago quanto guerreiro. A expressão no rosto de Kaiser mudou. Clyde! A voz gutural de Linley soou. Neste momento, havia um grupo de guerreiros cercando Clyde, mas no que dizia respeito a Linley, além do Kaiser, nenhum deles era capaz de se opor a ele. Svi! Linley pisou furiosamente no chão, fazendo com que o chão se partisse e rachasse. Contando com essa poderosa força contrária, Linley transformou-se em um impiedoso borrão preto e disparou direto para Clyde. Uau! Bebe, estando espiritualmente ligado a Linley, disparou ao mesmo tempo. Ki! A espada divina violeta de sangue se transformou em um borrão de luz violeta, perfurando diretamente em Kaiser. Com o movimento do pulso, a enorme espada de Kaiser moveu-se com surpreendente agilidade para bloquear a violeta de sangue de Linley. Mas justamente naquele momento, aquela anteriormente rígida espada divina violeta de sangue de repente se curvou, evitando a espada de Kaiser e atacando diretamente em Kaiser. Estava muito perto. Kaiser não teve chance de se esquivar. Bam! A 3 centímetros de distância do corpo de Kaiser, a lâmina divina violeta de sangue de repente parou, colidindo contra uma camada de ki de batalha vermelho ardente que surgiu para proteger Kaiser. Como um guerreiro rank 9, Kaiser era incrivelmente forte, até um pouco mais que Linley. Tendo este golpe falhado, Linley não hesitou nem um pouco, avançando diretamente para Clyde, que estava próximo. Pare! Kaiser soltou um grito baixo, prestes a bloquear Linley. Mas pelo canto dos olhos, Kaiser notou um borrão preto chegar de repente à sua nuca. Kaiser sabia exatamente o quão aterrorizante essa fera mágica única poderia ser, e ele não se atreveu a usar seu ki de batalha para bloquear à força suas garras ferozes. Kaiser girou apressadamente e agilmente para se esquivar, colocando alguma distância entre ele e Bebe. Virando a espada na mão novamente, ele cortou diretamente em Bebe. Kaiser, venha me salvar! Clyde gritou freneticamente. Kaiser não pôde deixar de ficar ansioso. Tanto Linley quanto esta terrível fera mágica tinham, sem dúvida, o poder de um combatente de rank 9. Além do mais, aquela fera mágica de Linley possuía uma agilidade incrível e uma defesa aterrorizante. Kaiser estava confiante em sua capacidade de lidar com um, mas lidar com dois era uma grande dor de cabeça. Golpear! Quando a espada divina violeta de sangue cortou o ar, deixou para trás um rastro de membros decepados e respingos de sangue. Os olhos dourados escuros de Linley estavam fixos firmemente em Clyde, e ele avançou em direção a Clyde em alta velocidade. Todos que tentaram bloqueá-lo foram cortados pela espada divina violeta de sangue nas mãos de Linley. O sangue já havia atingido cada centímetro das escamas pretas de Linley. A cada passo que dava, ele matava 10 pessoas. Golpear! Depois de eliminar os 2 últimos guerreiros que protegiam Clyde, Linley atacou diretamente Clyde. Não me mate! Clyde agora estava realmente com medo.
Kaiser ainda estava enredado por aquele bebê surpreendentemente durável, e simplesmente não seria capaz de resgatá-lo. Quanto aos outros guerreiros, eles não passavam de uma reflexão tardia para Linley. O poder de Linley em sua forma draconiana completa era suficiente para que ele só temesse um combatente de nível santo. Mesmo a maioria dos guerreiros do rank 9 não seriam suficientes para deixar Linley com medo. Clyde morra. Desta vez, Linley não usou sua espada. Com a garra direita, ele bateu violentamente no pescoço de Clyde. Ele queria rasgar Clyde até a morte com as próprias mãos. Clyde voou apressadamente para trás em alta velocidade, caindo contra uma colina artificial. Mas com um único movimento de pernas, Linley apareceu mais uma vez na frente dele. Aquelas garras ferozes chegaram diretamente na frente dos olhos de Clyde. Pai, mãe, eu finalmente vinguei você. O coração de Linley tremia e ele baixou a garra direita com força. O Clyde totalmente desprotegido na frente de Linley, era como um animal desdentado e sem garras. Os olhos de Clyde estavam cheios de terror e descrença. Uma vibração extremamente estranha emanou de repente do céu. Num piscar de olhos, cercou totalmente Linley, fazendo sentir como se estivesse afundado em areia movediça. Todo seu corpo estava amarrado e ele não podia usar mais força com as garras direitas. Se Linley usasse um pouco mais de força, ele seria capaz de cortar o pescoço de Clyde. Mas Linley não conseguiu se mover nem um pouco. Clyde olhou atordoado e então exultou descontroladamente. Clyde começou a rir alto e então recuou lentamente vários passos antes de levantar a cabeça para olhar para o céu. Neste momento, uma figura vestida de branco flutuou lentamente de cima no céu. Foi Sua Santidade, o Santo Imperador Aidens. Sua Santidade. Clyde imediatamente se curvou respeitosamente. Todos os guerreiros próximos, incluindo Kaiser, ficaram atordoados. Mas então, imediatamente, todos eles se curvaram respeitosamente e gritaram respeitosamente, Sua Santidade, a mais alta autoridade dentro da Santa União. O homem com autoridade para depor um governante de seu governo. O Santo Imperador Aidens apareceu. O Santo Imperador caminhou um passo de cada vez em direção a Linley e ao fazê-lo, Linley de repente sentiu como se tivesse escapado da areia movediça e agora pudesse se mover. Mas diante do olhar do Santo Imperador, Linley apenas sentiu seu coração estremecer. Sua Santidade. Neste momento outro esquadrão avançou, liderado por 2 cardeais, juntamente com vários executores do Tribunal Eclesiástico. Pagão. Guilhermo, vendo Linley totalmente em forma de dragão, foi o primeiro a falar, seu rosto mudando. O Santo Imperador Aidens olhou calmamente para Guilhermo. Guilhermo ficou em silêncio instantaneamente, sem ousar emitir outro som. Sair. A voz gutural de Linley soou, fazendo com que o Santo Imperador Aidens olhasse para Linley com alguma surpresa. Apesar de ter sido afetado pelo poder da sua presença, este homem ainda resistia? Aidens sabia muito bem que sua presença era ainda mais poderosa do que a presença da maioria dos combatentes de nível santo, porque Aidens carregava consigo vários tesouros valiosos da Igreja Radiante. Render. Aidens falou. Uau! Linley moveu-se de repente, transformando-se em um borrão enquanto voava em direção a Clyde, enquanto golpeava em um arco em direção a Clyde com aquela cauda dracônica semelhante a um chicote de ferro. Sem dúvida, o terrível poder da cauda de Linley foi suficiente para matar Clyde com um golpe. Aidens de repente fez um gesto de aceno com a mão direita. O quê? O corpo de Linley foi lançado voando para longe, batendo em uma distante colina artificial. As rochas quebraram e o sangue começou a escorrer por todo o corpo de Linley. Com esse único golpe, suas escamas surpreendentemente resistentes foram quebradas a ponto de permitir que o sangue fosse retirado. Aidens olhou para Guilhermo. Guilhermo entendeu o que Aidens queria. Ele gritou uma ordem aos executores do Tribunal Eclesiástico. Leve esse demônio embora. Instantaneamente, 4 executores atacaram Linley. Chefe. A voz de Bebe ecoou na mente de Linley. Linley estava meio ajoelhado contra a colina artificial e o sangue escorria de sua boca. Bebê. Deixar. Sai agora. Enquanto eles não notaram você, vá embora. Eu não vou embora. Bebe estava agachado atrás do canto de uma parede, mas continuou a conversar mentalmente com Linley. Não. Com a presença do Santo Imperador, não temos mais chance alguma. Ele ainda não notou você, então você tem uma chance de escapar. Bebe, sai agora. Eu devo matar aquele Clyde. Mesmo se eu morrer, preciso que você me ajude a matá-lo. Se até você for pego no futuro, não terei nenhuma chance. Chefe. Deixar. Ou então, mesmo que eu morra, não vou te perdoar. Linley rugiu mentalmente. No canto daquela parede, Bebe olhou para Linley, seus olhinhos cheios de fúria, tristeza e falta de vontade de partir. Sai agora. Linley uivou mentalmente de fúria para ele. Neste momento, aqueles 4 executores caminharam para o lado de Linley e estenderam a mão, com a intenção de subjugar Linley. Mas aquele Linley meio ajoelhado de repente levantou-se, como um louva-a-Deus atacando de uma emboscada. Svi. Uma luz violeta brilhou. Todos os 4 foram divididos ao meio na cintura. Morrer. Linley atacou Clyde mais uma vez. A expressão no rosto de Clyde mudou. Mesmo se eu morrer, vou matar você primeiro. Linley uivou de raiva. HMPH. Os olhos do Santo Imperador Aidens brilharam friamente e ele soltou um sorriso de escárnio.
Sua mão direita bateu na direção geral de Linley e de repente, uma força terrivelmente poderosa apareceu do nada, cercando e pressionando Linley por todos os lados. Linley sentiu como se uma enorme montanha tivesse acabado de bater em seu corpo. Bam! Linley foi jogado no chão. Rachadura. Linley sentiu que os ossos de seu corpo foram subitamente quebrados em mais de 10 lugares diferentes. Totalmente paralisado, ele ficou deitado no chão, incapaz de se mover novamente. Ninguém, por mais forte que fosse, seria capaz de se mover com tantos ossos quebrados. Leve-o embora. Guilhermo mais uma vez ordenou. Chefe. Vendo o estado lamentável em que Linley estava, lágrimas escorriam pelo rosto de Bebe. Linley estava deitado no chão, totalmente paralisado. Todos os ossos de seus braços, pernas e costelas foram quebrados. Ele não conseguia se mover. As escamas pretas que o cobriam estavam em estado ainda pior, e o sangue escorria da carne abaixo das escamas, deixando todo o seu corpo vermelho. Chefe. Deixar. Bebe, vá embora. Linley estava rugindo mentalmente de raiva. Vários executores do tribunal eclesiástico levantaram Linley rudemente. Talvez fosse porque eles tinham acabado de ver Linley assassinar 4 de seus colegas, mas suas mãos não eram gentis enquanto o carregavam. Não prestaram atenção aos seus ferimentos. Esse tipo de método de transporte fez com que todo o corpo de Linley ficasse cheio de agonia. Quando ele foi levantado e levado, Linley continuou a olhar fixamente para Clyde. Ha 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 ha, Clyde começou a rir novamente. Olhando para Clyde com aqueles olhos dourados escuros, Linley rugiu furiosamente. Se eu não te matar, não vou descansar. Mesmo na morte não vou aceitar isso. A voz de Linley fez o coração daquele distante Bebe estremecer. Ao ouvir essas palavras, o coração de Clyde não pôde deixar de tremer também. Eu não vou aceitar. 2 trilhas de lágrimas caíram dos olhos de Linley. Ele esteve tão perto da vitória, mas no final ele ainda não conseguiu matar Clyde. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 32 em Dire Straits. Dentro do hotel no final da Greenleaf Road, Yale e um grupo de pessoas estavam esperando. Jovem mestre, Sua Majestade sofreu um ataque de algum tipo de criatura demoníaca na mansão de Lord Linley. Neste momento muitos guardas do palácio, bem como guerreiros de muitos clãs nobres, foram proteger Sua Majestade. Um homem de cabelos dourados na frente de Yale disse respeitosamente. Yale ficou surpreso. Ele sabia que Linley queria matar Clyde e agora Clyde era alvo de uma tentativa de assassinato. 9 em cada 10. Isso tinha algo a ver com Linley. Eu me pergunto se essa chamada criatura demoníaca é na verdade o terceiro irmão. Yale começou a se preocupar. Mas Yale só podia esperar aqui em silêncio. Ele não tinha outras opções. Pouco depois, outro relatório chegou. Jovem mestre Yale, aquela criatura demoníaca começou um massacre selvagem. Muitas pessoas morreram. A mansão do Lord Linley se tornou um rio de sangue e está repleta de cadáveres. Yale secretamente ficou chocado. O terceiro irmão é realmente formidável. Mas não sei se o terceiro irmão conseguirá escapar no final. Yale só poderia continuar esperando. Um relatório após o outro continuou a chegar. Jovem mestre Yale, a espada violeta daquele monstro demoníaco é poderosa demais. Onde quer que aquele clarão violeta apareça, a morte o segue. Inúmeras pessoas morreram dentro da mansão. Dos guardas do palácio, muitos pelotões e até companhias inteiras foram exterminados. Ao ouvir isso, Yale ficou ainda mais certo. Uma espada violeta? Poderia ser aquela espada violeta de sangue? Yale, Reynolds e George sabiam que Linley possuía uma lâmina divina violeta de sangue. Em particular, Yale de repente se lembrou de algo sobre o clã de Linley. O clã Baruch é o clã dos guerreiros sangue de dragão. Será que Linley se transformou em um guerreiro sangue de dragão? A chamada criatura demoníaca poderia muito bem ser Linley depois de ter se transformado em um guerreiro sangue de dragão. Pensando em como seu amado irmão estava sendo atacado por milhares de homens e feras e travando uma batalha selvagem, Yale não pôde deixar de se preocupar ainda mais. Terceiro irmão. Os punhos de Yale cerraram-se, relaxaram. Todas as pessoas presentes puderam sentir seu nervosismo. Jovem mestre Yale, Sua Santidade, o Santo Imperador apareceu. Ele feriu gravemente aquela criatura demoníaca, e ela já foi arrastada de volta para o Templo Radiante. O relatório final voltou. O rosto de Yale ficou branco, sem sangue. Ao ouvir as palavras Sua Santidade, o Santo Imperador apareceu, e Yale sabia que as coisas tinham ido de mal a pior. Skiak Guincho. Um borrão preto apareceu de repente dentro do hotel. Bebê. Vendo este Shadow Mose, Yale instantaneamente correu até ele. Bebê. Onde está o terceiro irmão? Yale imediatamente olhou para Bebe, perguntando desesperadamente. O pequeno rato das sombras Bebe não tinha nada de sua exuberância habitual. Ele apenas olhou para Yale, depois abaixou a cabeça e soltou alguns guinchos desanimados. Yale podia sentir a tristeza e a dor escondidas nos olhos de Bebe. Embora Bebe fosse uma fera mágica, sua inteligência não era inferior à de um humano. Svi. O corpo de Bebe tremeu e ele desapareceu de repente na frente de Yale. Yale ficou surpreso. Jovem mestre Yale. Uma pessoa próxima disse suavemente. Volte. Vá encontrar meu segundo tio. Yale de repente se levantou e deu ordens aos seus homens.
dentro de uma das salas privadas mais isoladas no 9º andar do Templo Radiante. Linley foi jogado dentro da sala como um cachorro moribundo. Para Linley ser aprisionado dentro do Templo Radiante ainda era na verdade uma prova de quão altamente a Igreja Radiante valorizava Linley. O Templo Radiante era o coração da Igreja Radiante. Este era um lugar que mesmo os combatentes de nível santo não ousavam invadir. Todas as escamas do corpo de Linley já haviam retraído para dentro. Atualmente, o corpo de Linley estava coberto de sangue e ele tinha mais de 10 feridas visíveis. Essas feridas foram todas causadas pelo Santo Imperador, Aidens. Suas feridas visíveis eram muito graves, mas suas feridas internas eram ainda piores. Os ossos de todos os 4 membros foram quebrados. Linley só conseguiu cerrar os dentes enquanto tentava forçar seu corpo a se mover, mas tudo o que conseguiu foi descansar a cabeça contra a parede. Linley, Duerrin Kovart voou para fora do anel do dragão espiral. Ele olhou para Linley e seus olhos estavam cheios de carinho e desamparo. Vovô Duerrin. Linley olhou para Duerrin Kovart. Duerrin Kovart suspirou mentalmente para Linley. Linley, você sente algum arrependimento? Arrependimento? Linley balançou a cabeça. Não. Na verdade, nesta vida tenho apenas 2 desejos. A primeira é recuperar a glória perdida do meu clã. A segunda é alcançar o mais alto pináculo de poder e treinamento que eu puder alcançar. Mas se eu não me vingar, provavelmente nem conseguirei dormir bem. Eu estaria em tormento durante toda a minha vida. Duerrin Kovart assentiu. Ele podia entender o estado de espírito de Linley. Eu perdi. Haha. Eu perdi. Linley riu levemente. Todo seu corpo doía. Neste momento, provavelmente qualquer pessoa poderia facilmente pisoteá-lo. Ele perdeu. Assim que o Santo Imperador apareceu, Linley soube. Ele perdeu. E perder significava morte. Linley estava ciente disso há muito tempo. Neste mundo, muitas pessoas morriam todos os dias. Linley nunca acreditou que fosse impossível para ele morrer. Linley, você provavelmente não morrerá. Duerrin Kovart disse. Linley olhou interrogativamente para Duerrin Kovart. Duerrin Kovart riu calmamente. Se aquele Santo Imperador quisesse matar você, ele já teria matado você há muito tempo. Como é possível que ele tenha agido contra você diversas vezes e ainda assim tenha poupado sua vida? Além disso, você não considerou o fato de que muito provavelmente um governante de um reino exerce menos atração por ele do que você. Linley de repente começou a entender um pouco. O segundo maior mago gênio de toda a história, alguém que provavelmente se tornará um grande mago santo. E agora, o Santo Imperador descobriu que você também é um guerreiro sangue de dragão. Muito provavelmente ele ficaria ainda mais relutante em matar você agora. Os Dragonblood Warriors são um dos guerreiros supremos. Ao entrar no nível santo, você definitivamente será um dos mais poderosos combatentes do nível santo. Apenas em termos de poder de ataque, você definitivamente não será inferior ao próprio Santo Imperador. Duerrin Kovart disse com certeza. Os guerreiros supremos eram muito aterrorizantes. A maioria das pessoas, ao entrar no nível santo, teria que progredir através dos chamados estágios iniciais, intermediários e de pico. Mas ao entrar no nível santo, um guerreiro supremo, especialmente na forma dracônica, seria definitivamente um combatente de nível santo de pico com defesa e ataque incríveis. Mesmo entre os combatentes de nível santo no pico do nível, os guerreiros supremos provavelmente estariam entre os mais poderosos. Um gênio como você, Aidens não estará disposto a matar a menos que não haja absolutamente nenhuma opção disponível. Depois de terminar seu discurso, Duerrin Kovart voou de volta para o ringue do dragão espiral. O coração de Linley estava muito calmo. Vida-morte? A coisa com a qual Linley realmente se importava era a vingança. Temo que mesmo que ele me poupe, Aidens não me permitirá matar Clyde. Linley sabia muito bem que tendo falhado em matar Clyde desta vez no futuro, seria muito difícil para ele matar Clyde. Se ele não pudesse matar Clyde em seu coração, Linley não seria capaz de aceitar isso. Quem sabe quando poderei me vingar? O coração de Linley estava cheio de desamparo. No andar mais alto do Templo Radiante, o Santo Imperador, Aidens, estava sentado calmamente em seu assento. Guilhermo estava olhando para o Santo Imperador em estado de choque. Sua santidade, esse demônio era Linley? A princípio Guilhermo não sabia que aquela pessoa era Linley, mas depois que as escamas se retraíram no corpo de Linley, Guilhermo descobriu sua identidade. Isso chocou totalmente o homem. Aquilo não era um demônio. Esse foi um guerreiro sangue de dragão. Aidens olhou calmamente para Guilhermo. Guilhermo se assustou, mas logo entendeu. Certo, o clã Baruch é o clã dos guerreiros sangue de dragão. Mas já se passaram mais de 1000 anos desde que o clã guerreiro Dragonblood produziu um Dragonblood Warrior. É inimaginável que Linley fosse na verdade. Vossa Santidade, que fosse um guerreiro sangue de dragão. Lembrando-se de quão aterrorizante Linley parecia, Guilhermo sentiu seu coração tremer um pouco. Talvez uma versão mutante. Mas deveria ser uma transformação Dragonblood Warrior, sim. Caso contrário, como ele poderia subir ao poder tão rapidamente? Aidens disse calmamente. O potencial deste Linley é muito grande. Embora desta vez sua ofensa tenha sido grave, há muito poucos estranhos que sabem que o demônio era na verdade Linley. Guilhermo entendeu instantaneamente o que Aidens quis dizer. O potencial de Linley é muito grande?
Guilherme suspirou para si mesmo. O potencial de Linley era absolutamente aterrorizante. Não só seu potencial como mago era incrível, ele também era um guerreiro supremo. Em ambos os aspectos, ele era uma pessoa muito assustadora. Se tal pessoa pudesse permanecer dentro da Igreja Radiante em várias décadas, a Igreja Radiante quase certamente teria outro combatente supremo. De fato, santidade, todos os outros dizem que foi um demônio. Além dos executores que arrastaram Linley de volta, ninguém mais sabe que esse demônio era Linley. Guilhermo disse respeitosamente. Esses 4. Lide com eles. Eidens disse friamente. Sim, sua santidade. Guilhermo disse respeitosamente. É uma sorte para eles poder retornar ao abraço do Senhor. Guilhermo então disse suavemente, certo. Sua santidade, outra pessoa sabe que o demônio é na verdade Linley. Você quer dizer, Clyde? Eidens disse suavemente. Sim, sua santidade. Guilherme disse. Questionadoramente ele se perguntou. Claramente, esse Linley tem uma queixa extremamente profunda com Clyde. Caso contrário ele não teria ido tão longe para matá-lo. Sua santidade, Clyde é o governante do reino de Fenlai. Se quisermos preservar Linley, talvez devêssemos conversar com Clyde. Sim, deveríamos conversar. Uma sugestão de sorriso estava no rosto de Eidens. Estou muito curioso. Que tipo de profunda queixa e inimizade Linley tem com Clyde? Tarde da noite, Clyde chegou ao último andar do Templo Radiante. Sua santidade. Clyde curvou-se respeitosamente. O santo imperador, Eidens, estava sentado em sua cadeira, folheando alguns tomos grossos. Sem sequer olhar para cima, ele disse, Clyde, na sua opinião, quem é mais importante para a Santa União? Você ou Linley? O coração de Clyde bateu forte. O santo imperador pretende preservar Linley? O coração de Clyde começou a ficar frenético. Depois de ter experimentado este evento, ele agora sabia que o pai e a mãe de Linley foram mortos por causa dele, mesmo que ele não tenha feito isso sozinho. Em termos de responsabilidade pelas mortes dos pais de Linley, ele, Clyde, provavelmente assumiu 90% da responsabilidade. Naquele ano passado, se não fosse por Clyde ter decidido pegar a mãe de Linley e oferecê-la, como ela poderia ter acabado morrendo? E como o pai de Linley teria morrido? Clyde lembrou-se muito claramente daquele olhar de ódio implacável nos olhos de Linley, mesmo quando Linley foi arrastado depois de ser gravemente ferido pelo Santo Imperador. Esse Linley lutará comigo até que um de nós morra. Ele não pode ter permissão para viver. Clyde disse para si mesmo. Clyde, todo mundo exterior acredita que era um demônio. Ninguém sabe que foi Linley, certo? Eidens olhou para Clyde. Ao ouvir essas palavras, Clyde ficou ainda mais certo das intenções do Santo Imperador. Ele disse apressadamente, Sua Santidade, Linley realmente é um talento incrível. Muito provavelmente, ele é o maior gênio que apareceu em milhares de anos, tanto como mago quanto como guerreiro. Ele é um gênio absoluto. É muito compreensível que Vossa Santidade deseje que ele seja útil para a Igreja Radiante. Mas, já está determinado que ele não servirá à nossa igreja. Essas palavras de Clyde fizeram Eidens franzir a testa. Seus olhos olhavam friamente para Clyde. O coração de Clyde estremeceu de medo. Mas ele sabia que se Linley não morresse, ele nunca mais teria um momento de paz. Sua Santidade, você sabe por que Linley deseja me matar? Clyde disse apressadamente. Resumir, Eidens disse friamente. Clyde imediatamente disse, Sua Santidade, a razão pela qual Linley deseja me matar é porque há 12 anos, enviei pessoas para sequestrar sua mãe. E então seu pai, durante a investigação do desaparecimento de sua mãe, foi morto. Pode-se dizer que sua mãe e seu pai morreram por minha causa. A inimizade semeada pela morte dos pais é realmente grande. Eidens assentiu. Mas Santidade, você se lembra daquela mulher de 12 anos atrás? Aquela mulher que odeia você, Santidade? Clyde olhou para Eidens. Eidens começou. Você está dizendo. A expressão no rosto de Eidens mudou. Certo. Essa mulher era a mãe de Linley. Clyde disse em voz alta e retumbante. Sua Santidade, se Linley permanecer dentro da Igreja Radiante, então à medida que sua posição subir, ele começará a aprender alguns dos segredos da Igreja Radiante. Ele definitivamente descobrirá como e por que sua mãe morreu. Até então, é remotamente possível que ele ainda seja leal à Igreja Radiante. Clyde soltou um suspiro mental de alívio. Ele confiava que, dada a situação, Eidens definitivamente decidiria agir de forma adequada. Sim, o potencial de Linley era alto. Mas quanto mais poderoso Linley se tornasse, maior seria a ameaça que ele representaria para a Igreja Radiante assim que descobrisse a verdade. Se for esse o caso, pena. Que desperdício de talento. Eidens soltou um único suspiro. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.